Acaba falando de isso mesmo. Outra coisa. Agora, eu vou primeiro fazer as palmadas, depois eu posso ver esse roteiro, tudo eu tenho para isso. Vocês estão por fora. Várias hipóteses. Agora, sobre com papel roxo, A azul de paixão tampa tudo. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí, então para todos. Hoje é inspirador humano dentro da perfilologia. É a pessoa, uma mulher, capaz de inspirar a potencialização da evolução consciencial pelo exemplo dignificante, tida na condição de cidadã à conta de modelo, de algum modo, para os componentes da humanidade, quanto ao nível evolutivo ideal cosmoético. Ou seja, é o processo da cobaia, só que tem que sadia, no caso. Mas, agora, o exemplo humano vivo, a fonte humana de inspiração, a eudemonia da pessoa. Por exemplo, eu tenho um monte de vocês, homens e mulheres aqui, que são minhas fontes inspiradoras. São todos inspiradores humanos. Tá certo? Agora, cada um desses que eu selecionei dentro de mim, que eu não falo, tá entendendo? São especializados em alguma coisa. Tem alguns que eu já falei, mas outros não. Tá entendendo? São especializados. Então, esses inspiradores humanos, eles têm especializações. Agora, o equilíbrio da personalidade, o precedente evolutivo, a amizade frutífera, a interconfiança. Isso aqui é a base da convivialidade, a interconfiança. A biografia enriquecedora, os registros pessoais dos bons exemplos alheios. O inspirador mor da própria vida intrafísica. O trafor do cognopolita, o respeito recíproco, a amizade inspiradora, a admiração sem discordância, a ficha evolutiva pessoal. Agora, depois nós temos aí toda aquela série de elogias, de sessões, e no fim nós falamos, nas trilhas intrincadas da evolução consciencial, é natural as consciências espelharem-se mutuamente quanto às soluções inteligentes para se viver nesta dimensão intrafísica. Você já encontrou alguém considerado a conta de inspirador da própria evolução consciencial? Era mulher, homem, jovem, ou idoso, ou idosa, ou qualquer coisa. De modo que o caso é esse. Agora, perguntas aqui. Gostaria de saber a diferença entre aura e psicosfera. Aura, geralmente, é um nome popular de todo esse halo de energia consciencial que as pessoas têm, principalmente em torno da cabeça. Isso é que é a aura do povo. É aquilo que nos santos aí de certas religiões e seitas, eles colocam também como um halo grande, uma espécie de enfeite, que é uma roda do santo, aquele negócio todo, um círculo, etc. tal. Isso é que é a aura. Agora, a psicosfera é a esfera de energia da pessoa. Então, por exemplo, o encapsulamento, por exemplo, aquela esfera é a psicosfera da pessoa. Aí entra tudo dela, não é só a aura, não é só o rosto, não é só a cabeça. Então, por isso é que tem essa diferença. A aura ele chama de aura energética, aura brilhante, tem vários nomes para isso. Agora, a psicosfera é uma esfera psíquica dentro do processo da pessoa. Mas nós colocamos a psicosfera, geralmente, como a parapsicosfera. Então, envolve todas as energias que é o ambiente, o holo pensene da pessoa. Então, isso é que é a parapsicosfera. No mês de janeiro último, estive em Foz e conversei com o senhor. Estou pondo em prática a sua orientação no sentido de mudar de cidade,
para afastar do assédio da religião fundamentalista a que pertencia. É a Testemunha de Jeová, uma das mais sérias que tem. Tem assistido às tertúlias e ainda pretende ser útil à Conscienciologia. Por que tem havido tanto enfoque no assunto consciência? Pode-se encontrar diversos grupos e institutos falando sobre o tema. Alguns até afirmam ser orientados por extraterrestres. Há pelo menos 2 entidades que afirmam também que um cataclisma se aproxima da Terra e a Terra passará por uma purificação. Que lógica é? Estuda besteirada. Desde 1946, 45 por aí, eu já ouvi que a Terra ia se chocar com um asteroide mais ou menos umas 6 épocas diferentes. De quando em quando vem. Outra coisa, tem um negócio que você não falou aí, que é bom a gente clarear, que eles acham que o negócio, a Terra, vai acertar o processo dela para ficar em pé, porque a Terra é um pouco deitada, ela é assim, né, de um lado. Então eles querem acertar os hemisférios, o eixo central do planeta, não sei o quê. Besteirada, bobajada, tolicionário, como nós chamamos. Isso aí está dentro do tolicionário. Esqueça isso, que isso não tem valor nenhum, é besteira. O povo faz isso para poder dominar as pessoas, porque isso aí mete medo e as pessoas começam a funcionar lá e servir aquilo que eles querem. Isso tudo é dogmatizar as tolices para mobilizar e manipular as consciências incautas. Esqueça isso. Agora, ó, fica firme, põe energia, exterioriza energia, que você vai ficar livre das perseguições intra e extrafísicas aí da turma. O conscienciólogo que inspira outras consciências a acessar o campo da conscienciologia é o típico inspirador humano? Olha, depende, né? Se deu tudo certo, se o ambiente é bom, se ele não inspirou porque a pessoa está devendo alguma coisa, nem nada, se o negócio não foi feito assim na base do arranca-rabo ou fazendo pressão, está tudo certo. Assisto às tertúlias, tenho realizado curso no IPC e há vários anos estudo as obras da Conscienciologia. Tenho muita vontade de realizar a TENEPS. Acredito ter os atributos necessários para a empreitada. Disciplina, compromisso, parapsiquismo razoável e um bom domínio sobre energia. Entretanto, sou espírita. Quer dizer, ele está lendo esses livros, então para quê? E funciono como médium em reuniões de desobsessão. Isso seria uma restrição? Conto com seu esclarecimento. Olha, você não faça TENEPS enquanto você estiver no espiritismo, não. Não vai, porque lá tem guia cego. Eles vão criar problema para você. Isso aí é o caso do carioca lá, que colocou o barco, um pé em cada barco. Os 2 barcos afundaram e ele também. A gente não deve fazer isso. Cuidado com isso. Você tem que definir e a gente tem que ser sincero com quem a gente trabalha. Por exemplo, lá nas sessões de desobsessão, Conscienciologia, no centro espírita que você vai, você dá palestra sobre Conscienciologia, eles aceitam isso, porque se começar a estudar Conscienciologia, você está falando que há vários anos você está estudando Conscienciologia. Como é que você não deixou o espiritismo? Eu não entendo, você não estudou nada, você não entendeu nada de Conscienciologia. Com isso, eu não sou contra o espiritismo, não sou contra a religião, não sou contra a seita, nenhuma linha de conhecimento, não. O que eu quero é só expor a pessoa. A gente tem que ser sincero com aquilo que a gente faz. Eu sou uma pessoa séria, sincera e franca. Eu trabalhei no espiritismo 28 anos. Quando eu deixei mesmo. Fim de papo. Vamos trabalhar com a consciência. Que negócio é esse? Agora você fica com uma coisa que é incompatível com a outra? Espiritismo hoje nada mais é do que uma seita cristã. É o que é no Brasil, uma seita cristã. Nós somos contra o processo de religião para a pessoa viver com isso, é perda de tempo. Como é que você vai ter retrocognição correta? Como é que você vai fazer TARES, se você está envolvido até aqui no processo da TACOM? Como é que fica isso? Como é que você segue as ordens das federações? Está danado isso aí. Então lembre-se, nada de TACOM, olha a TARES e defina a situação. Agora, outra coisa séria. Você está fazendo assistência da TACOM. Você só deve sair dessa sessão de desobsessão quando você arranjar uma pessoa para colocar no seu lugar. Você não pode sair de lá e desfalcar o que você está fazendo. Porque aí os assediadores vão ter ambiente para te perseguir.
Eles já não vão querer que você saia, por isso você ainda não saiu. Mas se você fizer isso, não vai piorar mais. Na antonimologia, segunda linha, item 4, qual a definição conscienciológica de personalidade difícil? Pergunto isso porque, convencionalmente, quando a pessoa A diz que uma pessoa B tem personalidade difícil, A pode estar pensando, B não faz o que eu digo, não consigo convencê-lo. Sim, em parte você tem razão, mas não é isso. A pessoa difícil é aquela de convivialidade difícil. Que todo mundo tenta ver se acerta alguma coisa, mas ela é intocável, impalpável. Tudo dela é difícil. Você vai falar com ela, todo mundo põe um pé atrás com calma, porque sabe que de lá pode sair alguma coisa. Isso tem um monte de gente assim. E outra coisa, é aquela pessoa que às vezes está perturbada, como nós conhecemos um monte de casos, é só olhar os problemas nossos da AVA. Que hoje mesmo eu tive contato com uma pessoa que encontrou com outra que mandou recado para mim. Todo mundo já falou para essa moça ir a um psiquiatra para trabalhar. Ela acha que ela não é doente. Todo mundo já achou que ela é doente, só ela que não. E vocês querem personalidade mais difícil que essa? Agora, qualquer coisa, se alguém quiser entender o que é personalidade difícil, estuda a AVA. Que nós vamos encontrar muita gente aí assim. Essas coisas existem, é muito mais sério que a gente pensa. Agora, isso da outra querer dominar, esse negócio todo, isso aí existe mesmo, é da convivialidade. Agora, vamos estudar o aspecto da assistência. Nós temos que entender as personalidades difíceis para atendê-las, para assisti-las, para ajudá-las. No capítulo 57, locais interditados do livro Homo Sapiens Urbanizado, você cita exemplos de alguns locais interditados, tais como determinados cemitérios, túmulos, certos hospitais, instituições psiquiátricas. Então eu pergunto, quais seriam os determinados cemitérios e certos hospitais? Como ocorre a assistência nesse e nos demais locais se estão interditados? Escuta, você não raciocinou direito, né? Eu falei que está interditado. Eu não falei para quem, nem você perguntou. Por exemplo, não está interditado. O hospital não está interditado para os médicos. É os médicos que têm que ir lá. Mas, por exemplo, você vai no hospital que está com raiva. Você pode entrar lá? Não pode, está interditado. Às vezes uma sessão inteira, às vezes o hospital inteiro. Como é que é? Se você entrar lá, a hidrofobia pode te pegar de algum modo. Tem que interditar o hospital. Qual é o problema? Raciocina. Vamos entender isso. Agora, outra coisa. Cemitério. Tem cemitério que a pessoa não deve ir lá, porque a hora que você chega perto, assim, um quarteirão, você já sabe que tem um cemitério de tão mal assistido que ele é. Eu conheço alguns cemitérios no Brasil que são assim. Agora, uma coisa muito interessante é isso. Se me levar, por exemplo, dentro de um carro de olhos fechados, colocar uma venda e percorrer com o carro, eu vou falar onde é que tem cemitério no ambiente que tem, a hora que passar perto. Eu já fiz essa experiência nos Estados Unidos com os carros. Então você veja, cemitério às vezes, ele tem determinadas energias que são óbvias. E nem todo mundo passa bem ali. É preciso ver isso com calma. É tanto que quando a turma começou a trabalhar, viu, o Pilar, com o processo da TENEPS, e falaram para mim, não, nós estamos trabalhando junto ao cemitério. Eu falei, nossa! Melhorou o cemitério lá, né? Diz que o cemitério começou a ficar tranquilo, que é uma algazarra. Você sabe que cemitério, às vezes, é o lugar de toxicômano, de uma opção de coisa que vai lá, que tira partido disso. Isso tudo a gente tem que ver. Então, tem cemitério que tem certas pessoas que morrem de medo. Só da gente fazer a cara feia para ela não deve ser. Nem com sol a pino. É perigoso. De modo que, eu acho que com isso aqui, acho que está mais ou menos explicado para a nossa amiga aí o que a gente está falando, não é isso? Agora, outra coisa. Eu quero dizer para vocês que aqui está, caros amigos, é dessa semana, tá certo? Tem aqui um artigo que a mídia gorda não diz sobre Gaza, que tem o nosso amigo Yuri Haas, 37, filho de mãe brasileira e pai uruguai, que migraram para ajudar a construir a terra dos judeus, mora desde 1985 no Brasil. Você sabe quem é o Yuri, né? Ele trabalha aí conosco. Então, ó, se alguém quiser ver aqui, é um negócio sério que ele está falando aí sobre o processo de Gaza. Muito sério isso aqui. Vale a pena ver até.
Se alguém quiser ver, está aí. Agora, isso aqui eu vou te pedir, entrega para mim, para a Selma, atrás de você, por favor. Isso aqui é dela aí. Agora, gente, outra coisa é a programação do segundo encontro dos colégios invisíveis da Conscienciologia. É agora no dia 25 a 27 desse mês. Começa numa quarta-feira e acaba numa sexta. Agora, ó, tem coisa muito boa aqui. A primeira coisa tem a apresentação dos colégios invisíveis da Conscienciologia. Depois, a mesa de debate e conferência. Produção paracientífica em Conscienciologia. O que é o Colégio Invisível da Conscienciologia? Do Roberto Almeida e da Marília. O perfil do pesquisador dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Agora, conferência, proposta de currículo em Consciencióloga, do Roberto. A intercooperação pesquisística. E depois, a produção científica nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. De modo que vale a pena. Olha, o investimento é mínimo, esse até vou falar, que dá até vontade de pagar isso para vocês. É 40 pratas só. Vale a pena participar disso aqui. Agora, veja, é muito pouco dinheiro para tantos dias, né? São 3 dias aqui, ó, com um monte de gente. O dia do meio, que é uma quinta-feira, começa às 8h30, acaba às 19 horas. É um servição dessa turma aí. De modo que eu recomendo que vocês olhem. Agora, gente, eu queria que vocês batessem os parabéns para a Consciência. Cadê a turma da Consciência? Levanta aí. Levanta aí. Quem é mais? Quem é mais? Levanta. Agora, nós temos que abrir aqui para mostrar para vocês o que tem que ninguém está sabendo. Mas tem uma mensagem dentro. Agora, ó, a minha mensagem eu acho que eu não vou ler, não. O Xavier minha tem que bater para mim. Ah, não, essa aqui até que eu preciso. Eu vou ler a minha para vocês, tá certo? Vocês vão ver que está de acordo comigo. Quais os limites das suas resistências na condição de pessoa, um animal humano, ao trabalho de priorização da sua vontade inquebrantável de renovação evolutiva? Olha, eu estou uma droga. Estou fazendo uma força danada para isso. De modo que, ó, essa que apareceu com a maçã. Agora, ó, a maçã toda bacaninha, não tem nenhuma moça, ó, nem bateu, ó, ela está perfeita. Entendeu? E essa é aquela maçã tipo brasileira, não é isso? Aquela docinha, né? Gente, todo mundo vai passar bem. Agora, vocês sabem por que é a maçã, né? Tem nada que ver com Adão e Eva, não. O negócio aqui é o seguinte: hoje está provado que a pessoa que comer maçã todo dia, ela vive mais tempo. Quem é que entende isso aí, que quer falar alguma coisa sobre a maçã? Não é verdade isso? Isso hoje é unânime dentro do processo da medicina e da nutrição, do nutricionismo. De modo que pensem bem nisso aí. E olhe qual é a sua frase. Olha, como eu sou seu amigo, eu não vou pedir para você ler qual é a sua frase, tá certo? Você fica devendo. Aqui, vai aumentar a demanda de maçã, e eu já vi que eu não vou ter maçã durante uma boa temporada lá no Pomário, porque todo mundo vai comprar. Não é isso? Eu sei. Mas vai valer a pena. E viva a Consciência. Gente, são 3 anos, né? Não brinca, não. Agora, o caso todo é o seguinte: nós queremos agradecer a todas as consciências desse plano e da outra que contribuíram para o crescimento dessa instituição. São 3 anos de atividade e eles vieram para valer, porque muita coisa já foi feita. Muita gente já mudou até o trabalho, destino, voluntariado, tudo através da Consciência. De modo que vale a pena a gente estudar isso aí com calma. Agora, se queria falar, faz favor. Professor, aqui na binomiologia, na página 22, é o binômio inspiração-autocognição. Sim. Eu queria entender melhor como é que funciona essa questão da inspiração. A inspiração é o seguinte: nós temos inspiração que pode ser alguma intuição que você tem de você mesma,
Pode ser uma experiência que você teve há meio século, pode ser de uma vida passada, alguma coisa. Pode ser uma retrocognição. Pode ser também de um amigo nosso que fala as coisas e diz o que precisa, na hora. Eu sempre conto aquela história que eu estava no instituto, lá na sede, e estava lá na diretoria, sentado na minha mesa. E eu estava procurando um negócio muito sério, que precisava de pôr, mas a palavra não era aquela. Precisava de ver como é que é. Aí uma pessoa passa no corredor, na porta, e fala assim: é o vínculo consciencial. Assim, bolas, é isso. Aí eu fui olhar lá para ver se tinha gente mesmo, porque eu falei assim, será que uma consciência que falou isso lá e gritou? Mas tinha mesmo, tinha uma pessoa que falou. Era o vínculo consciencial, eu precisava da expressão. E aquilo, eu não juntava o assunto que eu estava mexendo com o vínculo consciencial. E era exatinho aquilo. Isso é o tipo da inspiração prática, objetiva, palpável, séria, de consim para consim. Estou te dando um exemplo. Eu já tive um monte desses casos assim. Você está entendendo? Se a pessoa prestar atenção, isso acontece mais do que ela pensa. Mais do que ela pode imaginar. Agora, existem também as inspirações feitas por amparador. Na hora que precisa. Uma outra coisa. Eu, às vezes, estou com reflexão nas minhas coisas e, às vezes, estou encravado numa encruzilhada de pensamento que a gente chama de impasse. Na hora que você tem um impasse, se para aqui, se para ali, como é que é? Às vezes eu ligo um filme e sinto a inspiração. Não, veja esse filme. Aí eu começo a ver o filme. Não tem nada que ver, não me interessa nem nada. Eu não vou ver aquele filme todo. Eu só deixo. Daqui a pouco tem um personagem lá e fala aquilo que eu estou precisando aqui. Agora, é um absurdo se você começar a fazer conotação. Como é que pode ter uma relação da coisa com outra? Mas tem. O problema é esse, tem. Você tem que lembrar o seguinte, os amparadores, eles trabalham a partir do psicossoma, a maioria está com mental soma. Ele está em outra dimensão, ele vê tudo, o que se passa. Eles são capazes de, você está entendendo? De entrar nos processos do problema da mídia, aquilo que está sendo irradiado, ele sabe tudo, às vezes antes, com antecipação. Depende do que é. E hoje isso vai aumentar cada vez mais na Terra. Por isso que eu acho, o problema da mídia, televisão, rádio, cinema, o celular, isso vai aumentar o parapsiquismo das pessoas. Devido ao problema de quê? Dessa inter-relação, interatividade, a sincronicidade dos fatos, das coisas e dos interesses. Gente, o Brasil já são milhões de pessoas com celular. A intercomunicação dos paracérebros humanos é enorme. Isso nunca existiu tanto. Agora, lembra daquele meu negócio da teoria da fartura de energia? Essa energia aplicada à comunicação é que dá isso. Então, você está entendendo? Começou a entender o negócio da inspiração, como é que ela está se espalhando cada vez mais? Agora, veja, essa inspiração é que o povo dentro da ciência chama dos estímulos, que eles calcularam já da década de 50 para cá, que houve um aumento de 95 mil estímulos diários em cima de você. Uma pessoa que tem vida social normal, que sai de casa, vai para o serviço, torna a voltar, e tem uma vida social, frequenta um clube, vai ao cinema. Então isso é um absurdo. Mas a inspiração não seria esse aporte de informações. Seria aquela que, em especial... A inspiração é essa que eu estou falando, do vínculo consciencial. A hora que eu preciso, aquilo vem em cima. É a resposta exata, né? Não é todo esse aporte. Agora, outra coisa, é a inspiração também que vai fazer você desenvolver mais o parapsiquismo em diversos setores. Um deles, você vai ver a hora que a sua psicosfera foi mexida dentro da sua sinalética, você vai saber se tem um amparador, se tem um assediador, se é uma concener, se é uma pessoa mais ou menos, lá uma consciência mais ou menos, você vai saber isso tudo. Isso é através de inspiração. Você vai ficar mais antenada. As pessoas não desenvolvem o parapsiquismo porque são menos antenadas. As pessoas mais antenadas desenvolvem mais rápido o parapsiquismo. Isso é uma regra. Você entendeu mais ou menos aí? Sim, obrigado. Você quer falar? Professor Valdo, queria ter uma seguinte dúvida. Como é que eu posso estar desenvolvendo mais
para ser um exemplo com relação ao discernimento interassistencial? É mostrar maturidade na hora da necessidade. Na hora do vamos ver, você dá a maturidade. Agora, ó, você se prepara, porque todo mundo depois vai atrás de você. Eu quis fazer uma medicina diferente da média. Então, o que eu fiz? Comecei a atender uma clínica gratuita. Me deu infarto por workaholism, que era gente demais. Você entendeu ou não? Sim. Então, aí eu falei assim, não, agora eu não entro nessa mais. Eu vou fazer um consultório, eu nunca cheguei a ganhar dinheiro com medicina, eu vou ganhar dinheiro, vou cobrar. Vou para Copacabana, Figueiredo Magalhães, instalo o meu consultório. 2 anos depois, não estava aguentando mais, tanta gente atrás de mim. Você está entendendo? Sim. Eu tive que fechar o consultório. Fechei, definitivamente. Agora veja, eu nunca parei de atender os outros. Todo dia tem gente. Hoje mesmo eu acho que eu atingi umas 10 pessoas lá embaixo. Né? Quem é que estava lá que viu? Foi mais ou menos isso, não foi? Umas 10. Agora veja, isso é a vida, não tem jeito. Então, se você mostrar um pedacinho, eu não sou pessoa de alta maturidade, não, eu faço força. Mas, ó, se você mostrar um pouquinho desse tamanho, ó, já é alguma coisa. Dentro da vulgaridade presente na sociedade, que ainda é patológica, nós moramos dentro de um hospitalão. Isso aí é mais um hospital psiquiátrico. Então, com isso, se você mostra um pouquinho de maturidade desse tamanho, todo mundo vai atrás de você. Agora, é isso que eu quero escrever, até um verbete que ainda não tem aqui, que é o processo da personalidade aglutinadora. Consciência aglutinadora. Você está entendendo como é que é? Estou entendendo. Que é a aglutinação interconsciencial. Então, você tem que fazer a aglutinação interconsciencial, ela é desencadeada pela maturidade. Outra coisa, numa terra de cego, quem tem 1/4 de olho é o rei. É o que acontece aqui. Nós todos, com o processo do curso intermissivo, nós já temos 1/4 de olho. Já dá para falar acima da média daquilo que tem aqui, que a maioria tem tanta besteira. Por exemplo, o tóxico, olha como é que está dominando a sociedade. Você que está mexendo com o processo da psicomotricidade, você pode ajudar muita gente. Uhum. Agora, mostre maturidade. Não brinque com a saúde de ninguém. Você está na área da saúde, querendo ou não. Sim. Esse sempre foi o meu lema. Agora, ó, quem me deu isso foi uma mensagem psicografada. Mensagem psicografada falou assim, olha, coloca isso como a sua legenda para o resto da vida. Jamais brinque com a saúde de alguém. Então, é preciso levar a sério a saúde dos outros. Mas, por exemplo, assim, quando o senhor criou uma coisa nova, queria fazer a medicina, uma coisa diferente, e aí veio uma demanda. Eu errei de 2 modos. Primeiro, de não cobrar nada para ninguém. Eu errei porque eu trabalhei demais. Eu não soube limitar. Foi preciso dar um infarto para eu limitar minhas coisas. Porque eu trabalhava assim, ó. A hora que eu vi que eu podia atender todo mundo, você está entendendo como é que é? Sim. A minha vontade, eu tinha recurso, tinha ambiente, tinha tudo. Eu fiquei doido. O infarto me deu, eu estava de jaleco e estava fugindo de uma tempestade que estava vindo. Como eu estava com um monte de coisa que eu tinha vindo da casa dos outros lá do Arrabalde, e tive que correr para ir para casa. Aquele negócio de correr, o exercício só que foi demais, eu estava com peso, aquele negócio todo, aumentou minha pressão, deu infarto. Você está entendendo? Mas aquilo foi o workaholism, que eu trabalhava demais. Agora, no meu consultório em Copacabana, eu pensei que eu fosse aguentar uma boa temporada, acertar as coisas todas. Depois eu desisti, não dava. Era gente demais atrás. Você está entendendo como é que é? Eu estou entendendo. Então, veja, se você aglutina, você está danado. Mas aí como que é o discernimento de lidar com a situação? Criar uma coisa nova, mas ao mesmo tempo não se perder com essa coisa nova. Não se perder, saber como é que é. Agora, então, veja, mostre maturidade. Agora, veja, por que eu estou falando a palavra maturidade? Porque quem é que tem que ser maduro antes de mais nada? É você. Sim. E outra coisa, você tem que ser maduro antes de mais nada em relação a você. Porque senão vai dar o que aconteceu comigo, foi um erro. Que é o processo de trabalhar em excesso. Mas, Valdo, você disse 2 erros. O primeiro é que você trabalhou demais. O segundo foi o seguinte, foi um erro meu, porque eu calculei que ali em Copacabana eu fiz de uma tal maneira que aquilo poderia durar muito tempo.
Eu estava com vontade de comprar até o andar do cara, tudo isso, porque você sabe, em alguns meses foi um sucesso de uma maneira que tinha um banco que queria colocar os caras da agência junto do meu consultório, para pegar tudo que eles iam pagar na hora, para eu não mexer com dinheiro. Aí a enfermeira já passava para eles. Só para você ter uma ideia. Outra coisa, eu não tinha dinheiro para montar o consultório. Eu tinha vindo de viagem do exterior, estava sem nada. Foi aí que aconteceu o negócio lá da tal loteria, lá na Barata Ribeiro, que eu passei na frente, o cara me cumprimentou. Isso é logo depois do meu consultório. Havia lá uma casa lotérica. Eu nunca tinha entrado lá, mas o cara me cumprimentou, falou meu nome, aquele negócio todo. Falei, como é que esse cara sabe meu nome? É porque eu estava aparecendo no jornal, o Globo deu uma página inteira comigo, minha cara, aquele negócio todo. Então, ele ficou sabendo que eu estava lá perto, aí eu fui dar bolas. O jeito é comprar uma loteria, que não tinha nada, o cara só vendia loteria. Tem que ser, vamos fazer uma fraternidade, fazer o social com ele, né? Comprei, olhei tudo aquilo, estava precisando de dinheiro, falei assim, até que seria bom eu ganhar um negócio desse aqui. Que eu estou aí pelas tabelas, estou começando o meu consultório. Eu estava começando a situação, ainda não estava com a, entende? Aí eu entro numa grana violenta lá. Não foi o primeiro, não, mas daqueles prêmios de terceiro, quarto, sabe como é que é? Aí eu paguei minhas coisas todas de uma hora para outra, acertei tudo. Isso tudo foi em Copacabana. Agora, o cara ficou todo feliz a hora que eu falei com ele que tinha ganho, aquele negócio todo, a gente ficou amigo lá. Agora, era bem perto da Figueiredo Magalhães, perto da Santa Clara. Lá havia uma casa que vendia loteria. Entende? Agora, o erro foi o meu processo de sondar aquilo que eu esperava que eu pudesse fazer minhas pesquisas com opção de coisa e manter o consultório. Não dava. Porque com o passar do tempo você tinha que fazer o social também com o consultório. Eu estava seguindo toda a orientação do Dr. Sakurai, né? Eu só atendia no consultório segunda e terça, quinta e sexta. Na quarta-feira era social. Eu julgava golfe lá no Gávea, entende? Fazia conferência para a turma dos americanos em lugares específicos que eles mesmos marcavam. Porque eu recebia muita gente do exterior. Então o negócio foi muito sério. Agora, mais ou menos, eu comecei aquilo em 67, eu estava com tudo instalado, funcionando a toda. Em 68, eu já estava com tudo assentado, tudo. E em maio de 70 eu fechei o consultório. Não dava mais para trabalhar. Agora, 12 anos depois, olha bem isso, Eliel. 12 anos depois, ainda tinha gente, quando vinha de férias para o Brasil, qualquer coisa, me procurava. Eu pego o telefone com as coisas todas. Foi preciso a gente mudar até telefone depois. 12 anos depois de eu fechar o consultório, até 1982. Agora, no início, a minha mulher achava que eram namoradas minhas. Mas às vezes tinha homem no meio. Eu falei assim, ó, você está pensando que eu estou namorando tudo? Homem, mulher, diabo, extraterrestre. Não é bem assim. Mas com o passar do tempo ela viu, não é possível, é muita gente. Não é possível que você tivesse tanta gente, não é possível. Com o tempo ela reconheceu que não era. Você está entendendo? Agora veja, eu trabalhei mais ou menos 3 anos no consultório, com essas técnicas. Mas é que aquilo foi um sucesso. Porque eu punha energia, orientava a pessoa, dava o processo todo de cosmiatria para a pessoa, dava um banho de loja do olo pensando da pessoa, você está entendendo? Com isso a maioria melhorava. Outra coisa, o boca a boca trazia gente do exterior. Se eu atendia uma pessoa, por exemplo, de New York, ela falava com um monte de gente, todo mundo vinha aí. E outra coisa, eu tinha que fazer sala para esse povo, porque era uma responsabilidade danada. O povo sai lá do fim do mundo, vem para a gente atender. E outra coisa, eu às vezes atendia a pessoa, via o que era, resolvia o negócio em 20 minutos. A pessoa faz uma big da viagem daquela. Eu ficava... E o Sakurai já tinha me falado, falei assim, olha, isso vai criar uns problemas para você, assim, assim, assim. Agora, por que eu tinha que atender esse povo? Porque eu fui ao Oriente e vi os meus colegas que se formaram com o Sakurai em Tóquio antes de mim. E eles me informaram sobre isso tudo, tanto homem quanto mulher, que eram médicos especializados. E eram os maiores lá. A maior médica de Hong Kong era a doutora Lili Wu. Foi essa que eu tive lá com ela. O maior médico nesse sentido de plástica e todo esse negócio de clínica das Filipinas era o Mati Rai.
Foi esse que... Então, eu chegava lá e já ficava na socialite. Você está entendendo? Fora, dava declaração para os jornais, milhões de coisas. Agora, o Sakurai é que fez esse estudo internacional. Ele, como cientista, era na cabeça. E sabia fazer a articulação. O homem era mesmo. Tudo vinha. Você está entendendo? Era impressionante ele. Então, eu tive que atender essas coisas. Você está entendendo? Então, o meu consultório foi por causa disso. Agora, a hora que eu fui fechar, você há de ver o tanto de médico atrás de mim. Você não pode fazer isso com esse monte todo, essa clínica que você tem, em pouco tempo você faz tudo. Outra coisa, eles queriam porque eu levava todo mundo para a televisão. Porque médico para ir para a televisão tinha que ter uma entrada. Naquela ocasião podia ir falar. Então eu ia para debater os negócios. Agora, eu, rapaz, 30 e poucos anos, chegava lá, só tinha médico de cabelo branco, de 70, de 60, tudo junto comigo para falar. E eu no meio. Agora, eu levava gente da cosmetria, cabeleireiro, médico, dentista, tudo eu levei para esses programas principais que havia na época. Todos esses programas da televisão apareciam na ocasião, por causa disso. Agora, veja, foi muito bom porque dava muita alegria para os outros. E eu agradeço demais, são os chineses. Não eram os japoneses, não. O que é engraçado era isso, eu trabalhar com os processos do Japão, tudo com chinês fora do corpo. Agora, eles me ajudaram demais, porque nunca houve um caso de problema comigo nisso tudo. Em tudo que eu fiz com eles. E olha, que era assim. E o Sakurai, qual era o nível dele? Ele entendia de... O Sakurai, com o tempo, eu comecei a ver quem era a situação. Era um grande amigo meu e cara intelectual de muitas vidas. E ele viveu no Ocidente também, ele não foi só japonês o tempo todo. Agora, a mentalidade dele era internacional, era diferente do Japão de modo geral. O homem era poliglota, falava muito bem, tinha uma presença, força presencial formidável e tudo correto, falando tudo certo, entendeu? Exatinho, na hora certa. O homem foi um dos maiores cientistas que eu conheci na minha vida em tudo. Mais do que os cientistas, os nazistas que eu vi na Argentina, que foi para mim dos mais avançados também que eu vi. Mas o Sakurai é maior. Mas consciencialmente falando? Consciencialmente, ele era forte, sério, porque ele ajudava todo mundo. Ele ajudou demais. Entende? Outra coisa. Quem é que ajuda a OIC? Adivinha? É o Sakurai. E o Nari, por que o Nari entrou lá? Adivinha? Sakurai. Japonês. Aqui. Quem é que me ajuda demais aqui? Aqui, ó. Escorregou do Japão para cá. Tá cheio de gente assim. Ela, a irmã dela, que está por aí também, tem um monte dele. Valdo, eu queria que você aprofundasse esse paradoxo. Então, quanto mais aglutinadora a consciência se torna, atrai gente demais, e mais problema vai ter. Tem que se recolher. Ela vai ter. É por isso que tem a estratégia do livro, da TENEPS, da UFIEX? Porque é o jeito de você, vamos dizer, amenizar a condição para um lado e para o outro, sem deixar de fazer. Pelo contrário, se amplia a sua assistencialidade. É uma saída. Agora, eu nunca recusei, você sabe, serviço nesse sentido. Mas a hora que eu tive lá o negócio, com 28 anos, aquilo foi um esbregue para mim. Agora, o pior não foi isso. O pior foi a lição que o Eurípides me deu, né? Fora do corpo. Ele falou assim, ó, você está muito pior do que eu. Se eu acabei com a minha vida aos 38, você está acabando com as suas 28. Isso está errado, isso não pode ser assim, você tem que mudar a sua vida, isso está tudo errado. Então eu fui com muita sede ao pote. Você está entendendo? Isso é que o povo falava. A gente também, quando descobre a assistência, começa a itinerário. É aquilo que de vez em quando eu tenho que ter na nossa turma aqui e falar umas verdades. Aquela pessoa que está com 11 cargos, 11 funções. Isso é uma loucura. A gente tem que dar um jeito. A pessoa não pode fazer isso. O alerta consciencial está dentro desses procedimentos para conter? Tá. Agora, outra coisa. É daí que eu tirei uma opção dessas ideias que a gente vê. Por exemplo, o abertismo consciencial. O problema da paraprofilaxia. Que a gente tem um monte de coisa que eu já tratei baseado nisso. Porque não adianta a pessoa ter só boa vontade e boa intenção. Se ela não tem discernimento, não adianta nada. Por exemplo, eu não tive discernimento para ter esse empate. Eu não precisava ter aquilo. Porque foi falta de discernimento. Agora,
Uma boa vontade enorme, uma boa intenção gigantesca. Isso não leva a nada, é um problemão. Da hora de parar, quando vou deixar uma função, um trabalho, e pois como é que vai ser. Agora, a coisa toda, a gente tem que deixar as coisas colocando pessoas no lugar, tem que calçar, não pode desfalcar. E outra coisa, não pode desvestir um santo para vestir outro. Muita gente às vezes gosta de fazer isso, está errado. E outra coisa, quando a gente termina um serviço, termina mesmo, não vai voltar. Quando a gente sai de um lugar, sai mesmo, não vai voltar ali mais. Quando vai descasar de alguém, vai descasar mesmo, não vai voltar ali mais. Isso aí é que as pessoas têm que saber. Que é para dar encaminhamento para as pessoas, as coisas, as instituições. Porque se você ficar, vai, não vai, você trava, piora e você vira assediador da pessoa. Tem que dar liberdade. Deixar correr. Por isso que a gente fala, viva e deixe viver. Isso é a base do nosso processo, sob todos os aspectos. É viver e deixar viver. Isso é a base do problema, isso vem da antiguidade. Agora, foi mais ou menos na década de 50, eles começaram a falar demais nisso. Hoje estão usando muito isso na questão da ecologia. Mas essa frase é da antiguidade. Isso é antigo, isso é do Oriente. Mas fala. É você que quer falar? Eu posso falar? É você. Na antonimologia, eu queria tirar uma dúvida com você que eu não estou entendendo aqui. Como o senhor colocou o masculino e o feminino no item 7 e 10 juntos, e no 1 e 2 separou. Foi para dar destaque? Onde é que está isso? Na antonimologia, o senhor colocou o item... Antonimologia. O senhor colocou o item 1 e 2, que é feminino e masculino separados, e no item 7 e 10... o senhor colocou junto. Esse 1 e 2 foi... Não, isso aqui é só para distribuir o pensamento, para chamar a atenção, mas não tem nada. Não tem nada. Agora, você olha, é o conjunto de tudo. E outra coisa, compara com a sinonimologia. Aí vai te dar uma ideia do que é que eu quero falar. Agora, se você vê na antonimologia, por exemplo, pré-serenão vulgar, isso é a base de tudo, a pré-serenona. Eu separei para chamar a atenção. Agora, com sim comum. Uma personalidade difícil, personalidade medíocre, a personalidade robotizada. A robotizada é da Robex, que eu chamo, robotização existencial. A pessoa entrópica, a consim inexpressiva, a cidadã alienada, o cidadão alienado, o indivíduo antediluviano. Ante quer dizer, é antes do dilúvio. Esse é um dos piores que tem. Às vezes vocês conhecem alguém assim, né? Existe disso. Indivíduo arcaico é justamente o antediluviano, o frustrante, o ultrapassado. Agora, assediador intrafísico, inspirador extrafísico. Aqui, ó, muitas das mulheres estão antes de vir do A, de A feminino. Está na ordem alfabética. Então, às vezes, a mulher vem na frente. É um dos únicos lugares que a mulher vem na frente, negativo, é quando põe a ordem alfabética. Então, de vez em quando, é bom pôr a ordem alfabética. Para salvar os homens. Não, coitado, né? Estão sempre na frente, levando a paulada. Mas agora, na fatologia, a última linha, admiração sem discordância. Sim. O que você quer? Eu não entendo bem como... Porque existe a admiração com discordância, que é o comum. A vida humana toda ser uma dupla evolutiva. Você encontra os dois duplistas. Eles gostam muito um do outro, mas não são iguais. Um gosta de jogar vôlei, e a outra e o cara gosta de jogar botão. Futebol de botão. Há pouco tempo eu vi um casal desse aí, por isso que eu estou falando, eu estou me lembrando aqui. Eu, com a minha van dialética, não entendo como não pode haver discordância aqui. Não entendo mesmo. Há uma aqui, veja bem, olha só, admiração sem discordância. A pessoa admira, mas ela, por exemplo, não discordou, não. Meu bem, você está querendo ir lá no campeonato de botão do Chico Buarque de Holanda? Pode ir, não tem nada não. É o seu futebol. Ela não discorda. Num caso específico. Ela não discorda. Eu estou dando um exemplo. Agora vem o maridinho e fala assim: com quem que você vai ao vôlei?
Não, eu estou com as meninas, é gente séria, tem a fulana, tem o outro, tem lá. Então você pode ir, não tem nada. Então não há discordância. Aqui, não é lógico que uma pessoa com a outra tem hora que tá não... bom. Sei, mas o que eu estou falando é o seguinte, existe admiração sem discordância, o povo esquece disso. Porque eu só falo, a maior parte do tempo, é o binômio. Admiração... Quando você concorda com ela, não há discordância, mas aqui está numa generalização, é diferente. Tá. Pois é, porque às vezes, então, veja, é o problema, por exemplo, da dupla evolutiva. Eles não há discordância. Por exemplo, aquele casal lá de Niterói, que eles completaram 60 anos junto. Aí o homem vira e fala assim, eu nunca briguei com ela. Mas isso é compreensão, né, Valdo? Hein? É a compreensão, né? É a compreensão maior da fraternidade. Pois é, agora, o italiano tem dificuldade, esse italiano igual você que bate no peito, tem dificuldade de entender isso que eu estou falando. Isso é normal. Coisa de italiano, de carcamane. Eu concordo, ainda mais com... Bom, pois é, mas agora veja, admiração sem discordância. Isso é que é o inspirador humano. Agora, esse aí por exemplo, eu tenho admiração sem discordância do transmentor. Discordou porque o casal não, escuta. Eu tenho admiração sem discordância do transmentor. Agora, eu tenho. Sabe por quê? Eu admiro as coisas que eu já vi, tudo dele. Eu ainda não vi tudo. Mas eu não consigo também entender muita coisa. Eu ia perguntar justamente em função disso. Aí sim. Quando você tem lá o serenão, você nem tem condições de sei não, mas mesmo um casal, às vezes tem isso. Algum casal, 20 anos sem discordar? Não, ele discorda, por exemplo, um julgar... Eu estou te dando um exemplo maior que esse. O homem gosta de futebol de botão. A mulher gosta de vôlei. Nenhum frequenta o outro. Você quer mais discordância do que isso? No entanto, a admiração continua, ninguém brigou por causa disso. Agora vamos para o outro lado. Se eu for lá com o meu... o seu temperamento... mesmo com o meu temperamento, eu for lá com a evolução e começar a discordar dele, é burrice mesmo. Agora, falar em admiração e discordância, eu queria que hoje nós... batêssemos umas palmadas para alguém que está aniversariando, está completando 17 anos hoje. Adivinha quem? Agora, ó. Você teve sorte, porque hoje eu estou quase tendo que virar a mesa aqui para atender esse povo daqui. Hoje tem gente demais, as palmadas foram mais... A ovação foi mais veemente, viu? Agora, Grace, você não fica aí com cotoveloma, não. Quando for sua vez, nós vamos arranjar num domingo, bem cheio de gente. Tá certo? Já comprei a passagem de volta 2 dias antes de terminar. Ela é viva. Tá vendo como é que é? Valdo. Mas, gente, aqui, ó, só uma pergunta aqui. Uma amiga está perdendo a memória devido a um AVC. Se eu conseguir passar para sua filha a técnica do arco voltaico, ela poderá fazer com qual frequência? Olha, se puder, faz todo dia para ver o resultado, como é que faz. Que às vezes é coisa que pode ser recuperada mais rápido. Se limpar e tirar as energias gravitantes na cabeça da pessoa, o arco voltaico pode melhorar a pessoa, sim, muito seriamente. Fala com ela. Como podemos fazer rapport com nossa procedência extrafísica? Cumprindo corretamente a PROEX. Eu não vejo coisa melhor do que essa, né? Agora, para isso, vamos observar. O melhor é ir lá na Apex, não é isso? Vai até a Apex. Fala com o Loche, que ele dá um jeito. Como diria a Laura, fale com o Lochito, que ele dá um jeito. Dá um jeito, não é isso? Outra aqui, na última tertúlia o senhor falou sobre os participantes do curso Balanço Existencial serem o povo do Leonardo. O senhor se referia a Leonardo da Vinci? Não, é justamente o contrário.
é justamente o contrário do Da Vinci. Que eu quis falar ao Leonardo, que eu falei que tem algumas pessoas que possivelmente, eu não sei, eu estou atirando por cima, não falei quantas, nem nada, mas que a gente estava atendendo, tinha alguma coisa. Eu queria era saber se devido àqueles assédios que eu vi extrafísicos, se tem gente da assistência aos colaboradores, voluntários e amigos aí do processo. Você sabe o nome disso, o nome é avant-garde, quer dizer, aquele povo que está na frente, avant-garde. Agora, então o problema aí não é bem Leonardo da Vinci, é o Leonardo Firmato, que está sempre firme, e ele entende o processo do AVA. Ele não está aí hoje não, né? Geralmente ele fica lá para cima, não vai não. Estou participando do curso nos últimos tempos e vivenciei alguma sincronicidade com Leonardo. E ele sempre foi um dos personagens da história com quem me identifiquei. Sinto grande ligação e penso que seria produtivo investigar melhor. O senhor tem alguma sugestão? Qual a relação desse grupo e do próprio Leonardo com a Conscienciologia? Olha, eu tenho uma suspeita que eu vou te falar, que é o seguinte. Para mim, a Consciência, o Leonardo da Vinci, é um dos chineses que foi para a China já há alguns anos. Ele possivelmente hoje é um rapazinho lá, na China. É isso que eu penso atualmente. Ele deve estar por lá. Agora é um problema da pessoa pensar e ver o que quer que faz com isso. Agora, gente, hoje eu vou mostrar aqui as minhas habilidades de dromomania. Que tem muita gente aqui, eu vou virar um pouco para cá. Vocês me perdoam que eu já dei muito cartaz para vocês, eu tenho que dar cartaz agora para esse lado de cá. A vida é essa, não tem outro jeito. Agora, tem gente aí que já falou para mim, viu? Aqui que você falou que eu não preciso estar mexendo, mas eles acham que eu devia de mexer todo dia, que o povo acha bom isso. O negócio era eu cobrar passagem para dar uma voltinha. Põe a pessoa aqui. Terrível, né? Mas é o jeito. Mas olha, pode falar. Quem é que vai falar? Eu virei para cá, vai ter gente que vai falar desse lado também, né? Ah, já tem? Mas falta micrófono. Ah lá em cima. Valdo, letra A aqui. Pode falar. Por que uma pessoa mais antenada desenvolve o parapsiquismo mais rápido? Porque ela fica atenta àquilo que eu chamo a técnica do detalhismo. A hora que ela passa para o processo de observar as minuciosidades, ela não só vê os processos intrafísicos, como ela vê os fenômenos parapsíquicos. Então, a hora que ela fica com isso, ela fica antenada, ou no caso aí, para-antenada. Ela fica antenada com o processo extrafísico, os fenômenos que passam da conta, aquilo que transcende, a transcendência. A transcendentalidade como fenômeno, ela é muito mais comum do que a gente pensa. Mas a maioria das pessoas não estão antenadas para observar isso, para pensar no assunto, para localizar, para identificar o assunto. Vê se tem lógica isso que eu estou te falando. Olha, se tem lógica perante as percepções da pessoa, os atributos dela. Tem? Então, quanto maior a hiperacuidade, quanto maior a lucidez... Outra coisa, presta atenção só, olha qual é o problema que eu estou te pedindo. Veja bem a lógica, a racionalidade disso. Eu digo assim, uma pessoa que é mais antenada, ela expande para o psiquismo. Aí eu digo, uma pessoa que já tem a atenção dividida, ela expande para o psiquismo. Você reconhece isso também? Já é outro caminho, mas está dentro da mesma linha. Você está entendendo como é? Que é o processo da parafenomenalidade. É um fato isso aí. Então, uma pessoa que já consegue dividir a atenção, ela vai prestar atenção naquilo que é físico e naquilo que é extrafísico. Agora, a maioria nossa aqui, as pessoas ficam muito apaixonadas ou envolvidas pelos processos físicos. Aquilo então ela fica sempre na superfície e não sai daquilo, ela não aprofunda. Aí o parapsiquismo desenvolve, ela fica com a casca cada vez mais grossa. Entende? Mas olha, pode falar, Luciano. Valdo, você não usa muito o prefixo meta. Tem algum motivo para isso? O meta, pelo seguinte, ele às vezes é mal usado na situação. Eu gosto mais do para, que dá o problema. Agora, meta, eles usam muito
mas tem uma série de condições que ficou mal vista a partir de mais de um século, com meta alguma coisa, entende? Começou pela metapsíquica, que eles trocaram a metapsíquica, com o passar do tempo, fizeram a parapsicologia, e assim tem uma opção de coisa, entende? Mas assim, o meta, ele não é muito próximo do para em alguns não, é uma sentidos. coisa mais avançada. Porque, mas assim, agora, avançado eu uso uma outra expressão melhor, que é o holo, H-O-L-O. Entende? Esses prefixos têm muita coisa, tem uns que eu tenho que usar mais, não tem saída. Eu escolhi isso com o tempo. Eu tenho uma listagem dos prefixos que eu uso mais, isso ainda pode, é verbete, mas eu nunca trouxe aqui. Mas assim, Valdo, em relação, por exemplo, a uma pessoa que está analisando a própria pensenidade, não seria melhor, nesse caso, usar meta-pensenidade? Não, o melhor é alto. Alto para percepciologia, é o que eu uso, porque isso aí já é uma ciência. Alto para percepciologia. Eu tenho escolhido aquilo que eu posso, que é melhor. Agora veja, nem sempre você pode estar usando, existem tanto prefixos como sufixos, que eles às vezes são melhores, mais simpáticos, que não estão prostituídos. Tem alguns que às vezes estão envilecidos. Você está entendendo? Então isso aí a gente tem que excluir, tem que ficar com aquele que é o melhorzinho. Pode falar, Eduardo. Valdo, você falou que o Leonardo da Vinci foi para a China. Eu desconfio, eu não tenho certeza disso não. Tá. Há um tempo atrás o senhor tinha comentado que 16 orientadores evolutivos... Não é 16 orientadores, não. 4. Lá no meu eu sei que tem 3, com certeza. 3. Eu até pensava que fosse 4, mas eu não sei. Mas 3 eu tenho certeza. Tá. Com o tempo eu consegui confirmar. Entre esse grupo que foi para lá, o Confúcio estaria junto, né? Tudo indica. Tá. Teria mais alguma outra personalidade que você desconfie que esteja junto na história? É personalidade mais um petit comité da gente que eu conheço, mas vocês não conhecem. Por isso que eles apareceram. Da história, sim. É igualzinho eu falar de transventor, vocês não sabem quem é, como é que é, nem nada, mas eu conheço bem. Cada um de vocês, quando vocês começarem a ter mais retrocognição, vocês vão ter a sua elencologia privativa, particular. Você está entendendo? Esses aí tem muitos que são da minha elencologia particular. Agora, eu não falei aqui, mas vamos abrir o jogo para vocês hoje, já que está tocando esse assunto. Nos 214 anos que eu passei fora aqui do corpo humano, muitos desses 16 eu tive contato com eles. Você está entendendo? E eu sabia que eles iriam, agora não sabia como é que era. A hora que eles vieram, como se fosse para despedir de mim, porque eles já iam para lá, eles queriam mostrar que o serviço estava em andamento para me dar força. Aquilo era um incentivo, um estímulo, você está entendendo? Uma motivação para mim. E realmente foi. Agora, de início me perturbou um pouco, porque eu não entendi nada da situação. A hora que eu vi o alcance do negócio, o tamanho. Agora, com o tempo, eu entendi tudo. Foi por isso que depois eu pude confirmar alguns desses nomes, alguma coisa, porque era gente que a gente viu antes. Agora, a despedida eu vi os 16, assim. Numa vez. E tinha gente comigo, o enumerador viu, uma opção de gente estava comigo lá, viu tudo. Quando que foi isso, Valdo? Faz alguns anos, né? Mas foi a meninada já tudo grandinha lá. Foi tipo 15 anos atrás, assim, 10 anos? Mais ou menos por aí. Mas eu não gosto de falar a época não, por causa das coisas que tem, muita coisa que aconteceu. Tá. Valdo, uma última pergunta em relação à China ainda. Daquela época da viagem lá de 2003, 2004, que você colocou essa informação das 16 consex, né, que iam ressomar lá. Nesses últimos 5 anos para cá, houve alguma alteração no processo extrafísico chinês que você teve informação? O Qilin dessomou e tem um rapaz no lugar dele, que é um serenão. Isso que eu sei, mas eu não tive mais contato. Outro serenão? E era um rapaz que entrou. E assumiu o trabalho do Qilin? Com o trabalho todo, eu não sei o quê. Mas o que eu vi foi isso. Agora eu vi o Qilin dessomou, aquela coisa toda. Agora, é uma diferença enorme, porque o outro era bem de idade. Eu tenho uma leve impressão que o Qilin tinha mais de 90 anos, mais de 100 anos, sei lá quanto. Pelo jeito dele. Agora, uma energia, uns olhos com uma lucidez, que era uma loucura, perturbadores o negócio dele.
Agora, esse que chegou lá é um rapaz, mas esse eu não tive muito contato com ele, não. Agora, por exemplo, esse aí já deve ter contato com esses 16, ele não sabe. Porque ele já é um rapaz, ele é mais velho que os outros, então deve ser ele que vai articular, encaminhar, fazer as coisas, está entendendo? Entendi. É isso que eu já li. Agora, Val, dentro desse assunto, esses 3 evoluciólogos, o Leonardo da Vinci seria um desses ou ele está nos demais? Eu não sei, eu penso que talvez seja, eu não sei. Tá, pode ser. Eu não sei. Nisso aí eu não tenho muita ideia, não. Eu vou contar uma coisa para você. Nos 214 anos eu tive contato com esse povo, mas não sabia quem era quem. Entendi. Entendeu? Alguns deles eu não sabia, não. Agora, na hora dos 16, eu comecei a assuntar para ver como é que era. Outra coisa, tem mulher no meio. Agora, nos 214 você era com CX e muitos eram com SINs? Por exemplo, Leonardo da Vinci? Nesses anos todos que eu vi, uma boa parte... Era com CX? Era tudo com CX, isso aí. Agora, o problema todo é o seguinte, alguns desses que eu vi eram mulheres extrafísicas, está me entendendo? Com SINs, com visual de fêmea. Para visual de... No meio tinha, mas tinha mais homem do que, nos 16 era mais homem do que mulher. Mas agora, quando ia para lá, eu não fiquei sabendo exatamente o que seria, como é que ia ser. E são esses... Agora, uma das coisas que eu fiquei sabendo logo em seguida é que um deles ia renascer lá naquele subterrâneo da China. Então é gente muito primitiva, com aquele negócio todo. Quer dizer, deve ser nas Vilcabambas cavernas lá, da China. Você está entendendo? Aquelas cavernas que... aquele negócio, debaixo da terra. Agora, são esses 16 que você comentou, que houve, se não me engano, 14 investidos para você lembrar de vidas suas anteriores, para te dar força. Eles me ajudaram demais nisso aí. É o mesmo... Por causa do impacto da coisa. Eu comecei a fazer conotação da coisa com outra, aquilo começou a clarear, expandiu a ideia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse povo, isso aí é fava contada, né? Alguma coisa positiva eles vão fazer, muito séria, a gente não sabe o quê. Vamos ver. Que tem relação com o Tal Mal também, que foi para lá, né? Foi. Isso. Tem vários que eu trabalhei junto na época do Tal Mal, com a opção de coisa, que tudo era chineses recentes que moraram na China. Eles também todos voltaram para lá. Agora, vamos ver o que acontece com isso, né? Lá tem muita coisa, a China ainda tem muita coisa para ser feita. Valdo. E é gente demais. B alto, aqui no B. No B? Oi. Esses 16, eles vão de desperto a orientador evolutivo? Como é que é esse processo? Olha, eu desconfio isso aí que você está falando. A maioria ali deve entrar como desperto. Agora, tem uma coisa séria, que é a pergunta que eu sempre fiz, mas eu não sei responder. Para mim, todos eles, é uma desconfiança, tem macrosoma. Só isso aí já mostra que o livro já foi muito estudado, já não sabe como é que é isso. Então, por exemplo, se tem macrosoma, e mesmo aqueles que sejam da ralé, são despertos, você já viu. O que é que não pode? Agora, veja, na China, isso é potencializado, você sabe, por causa do processo de energia, que lá é mais fácil. O holopensene chinês, para mexer com energia, é muito melhor. Eu sempre achei isso. Agora, o melhor da história. Em Foz, se eu vou trabalhar com chinês, é tudo mais fácil. Aqui também, todo lado. Veja, em New York era desse jeito. Entende? O processo todo é esse. Onde tem mais chinês, o ambiente chinês, tudo isso. Agora, é muito engraçado porque é o problema que eu estava falando aí do aliciamento sem querer que acontece devido à aglutinação. Por exemplo, lá o Silver Palace, lá o tal, a turma que entrou comigo lá algumas vezes, eles viram o que ia acontecer comigo, era uma coisa absurda. Uma vez eu entrei no Silver Palace e foi antes. Eles permitiram por causa da minha cara, porque eles não estavam permitindo ninguém. Eu entrei lá, tinha uma mesa com 4 big shots, tudo chinês, só. Eles não deixaram entrar ninguém por causa dos 4. A hora que eu apareci, e eu estava só com a graça, nós entramos. A hora que eu sentei na mesa,
Os 4 lá olharam, viram o que era, fizeram assim, cumprimentaram. Um deles veio me cumprimentar e cumprimentar a Graça lá dentro. É dos maiores em matéria de China, lá pelos Estados Unidos, aquele povo que estava lá. Agora veja, teve dia que eu entrei no Silver Palace, na hora que eu entrei, os garçons todos ficavam na frente e faziam assim. Quer dizer, tem umas coisas absurdas. Eles sabiam. Um dia eu perguntei para um deles, por que vocês fazem isso? Nós já sabemos das suas emanações. É um processo de acupuntura. Você sabe, a acupuntura é a verdadeira medicina chinesa. Eles sabem como é que é. Então eles sabiam como é que era o meu caso. Então veja, eles detectam a situação. E um monte de coisa nesse sentido. Eu já contei para vocês o negócio lá, por exemplo, daquele, um grande, vamos dizer, supermercado em New York, era de chinês. Agora, o que quer que se passa? Quem foi em New York, já viu lá o Chinatown, aquela coisa, deve ter visto essa coisa toda. Eu chegava lá, o Talmão falou assim, hoje nós vamos trabalhar aí, fica aqui perto. Então eu ficava no lugar e começava a mexer com energia, para limpar todo o supermercado na parte comida, com aquelas coisas todas que havia, os troços mais sérios, tudo quanto é jeito, inclusive coisa viva. E mudava o ambiente mesmo, a gente sentia depois. Agora, eles localizavam em cima de mim e aquilo tudo ia sendo trabalhado ali. Aí eu via 6, 8 chineses fora do corpo, tudo ajudando o tal mal. Quer dizer, tem alguma coisa nisso, né? Tem umas coisas estranhas nisso aí. Por exemplo, há um troço também esquisito. Uma vez nós fomos a Hong Kong e os americanos quiseram dar um banquete para a gente. Esse banquete foi no Floating Restaurant, quer dizer, um restaurante que era um navio grande, um transatlântico, que se transformou em restaurante. Ele chama Floating Restaurant, quer dizer, um restaurante flutuante. É um absurdo a granfinagem que é o transatlântico, esse negócio todo. É aquele restaurantão então imenso que é o transatlântico. Então nós chegamos lá, na hora que a gente vai entrando para sentar, eu com um monte de gente, os americanos, aquela coisa toda, destacam-se os camaradas que estavam no floating, você está entendendo? Agora veja, é Hong Kong, chineses, não era inglês nada não. Eles se destacam tudo, deixam os americanos tudo que era a gente e vêm falar comigo. Aí eles falam assim, o crazy, né, Brazilian crazy. Agora, como é que os caras do restaurante, eu que não estava nada, a roupa igual dos outros, não era para chamar a atenção de nada. Outra coisa, nessa ocasião não tinha barba, não chamava a atenção de nada. Pelo contrário, tinha até uma entrada já bem grande na minha cabeça, tinha nada disso. Agora, por que os caras vinham falar comigo? Agora, é muito esquisito tudo isso. Todos eles, americanos que andavam comigo, via isso tudo. Agora, nesse floating, o pior não foi isso. É a hora que eles chegavam lá, e o cara então ia mostrar para a gente, porque eles queriam mostrar, né, como é que era. Então pegavam uma cobra viva, tirava a cobra de dentro da água, segurava ela em cima assim, depois fazia assim, tchiu, depois virava, tchiu, ela virava em duas. Matava na frente da gente. E eu ali, o urubu observando aqui tudo. Eu perguntava, qual que é a cobra que o senhor quer? Escolhe a sua que nós vamos te dar. Você está entendendo? Isso era comum. Agora, o floating era tudo desse jeito. Lá dentro tinha aquário por tudo quanto é lado, com tudo quanto é tipo de peixe. Agora, o que eu acho estranho é isso, e os próprios americanos também, com o povo todo comigo. Por que você? Baseado em quê? De que modo? Por quê? Agora veja, eu era o cara que não tinha dinheiro, todos eles tinham muito. Você está entendendo? É muito estranho isso aí. Eu era o cara da filmagem. Eu que carregava, você está entendendo? Para filmadora. Só para doer. Pois então, é uma coisa muito estranha tudo isso. Valdo, eu quero te perguntar uma coisa sobre o Leonardo da Vinci. É um paradoxo, porque há 5, 6 séculos ele estava envolvido com a arte, parecendo não ter envolvimento com assistência. Ele desenhou um monte de armas, as armas foram todas criadas, tiveram até repercussão em vários momentos da história as armas que ele desenhou. Como é que ele fez essa virada? Não, ele tinha um travar violento, muito difícil, que eu falo aqui, que era uma síndrome, chamava síndrome da dispersão.
Ele não terminava nada que ele fazia. Agora, eu sei que é ele, porque eu encontrei lá com a tal Concierge aí, esse é de 1700 e tanto, até 1800 lá vai fumaça. Você está entendendo? Ele estava se mostrava na situação, e isso aí era o problemão dele. Agora, hoje, se a gente for ver certas coisas do Leonardo, já tem biografia dele que eles falam isso. Que muita coisa ele começava e não acabava. Mas então, agora, era uma potência para participar de tudo devido para o psiquismo dele. Gênio, né? Gênio, sensitivo, mas ele não tinha essa organização e também não tem vínculo com assistência. Agora, outra coisa também, ele era muito perseguido pelo ambiente das coisas todas em torno dele. O povo pensa que tinha muita tranquilidade nisso, não tinha não. Essa época aí, com aqueles negócios todos, ainda havia muita perseguição. O patrocínio era sempre dos nobres, a igreja. Pois é, e outra coisa, ali não era patrocínio, era uma escravização. Você olha, até nos filmes, hoje eles já estão mostrando essa realidade. Até a Inglaterra está mostrando isso. Era muita escravização. Isso aí é que era o ruim. Então... dele, como é que ele conseguiu fazer uma virada de entrar num nível... Ele tinha uma psicopatia violenta, muito séria. Agora, a própria cabeça dele era grandona. Tem um cara, como às vezes nós estivemos estudando, que ele falou assim, Valdo, será que ele não tinha a hidrocefalia? Ele tinha... tinha uma cabeça enorme. Aquilo podia ser a hidrocefalia que dava alteração nele. Você sabe que um dos sintomas que dá pode caminhar para isso. Em medicina a gente vê esse processo. É uma coisa para se estudar. Eu não sei. Mas eu queria insistir nesse ponto. Como que, nesse período desses 6 séculos, ele conseguiu dar uma virada do ponto de vista do belicismo, da assistência? Não, mas ele ajudou muita gente. Ele encaminhou muita gente. O negócio não é bem assim, não. Outra coisa, até hoje ele está incentivando a educação. Os negócios dele, por exemplo, o Bill Gates pagou bilhões aí para comprar os negócios dele. O homem repercutiu demais em matéria de educação. Não foi só problema porque pintou, desenhou, fez uma escultura, não é nada disso, não. Ele fez o povo estudar. Entende? Antes do Einstein, talvez tenha sido ele que incentivou mais isso. Tem muito mais coisa do Leonardo da Vinci, assim, para o povo ficar babaca, do que sobre o Kepler, do que o Newton. Entende? Vários desses. Então, como é que é? O homem... Esse crescimento... Tem coisa que ele andou fazendo. Agora, ele deslanchou muito devido à repercussão do trabalho dessa vida dele. Com isso, ele teve contato com os outros, aquilo expandiu o serviço dele. Quer dizer, que ajudou ele, apesar dos erros de discernimento. Agora, você já nota que ele era muito fechado em certas coisas também. Teve uma vida muito dele. Você nota que tinha uma psicopatia. A questão da orientação... Eu penso que aquela foi a última psicopatia dele. Nas outras vidas que ele teve, depois disso que ele teve algumas, já não tinha mais isso. Agora, isso é bom para a gente entender, né, Valdo? Porque a gente costuma ter uma visão muito idealizada das pessoas. Mas não é isso. É uma visão também muito biografada das pessoas. Biografia é história. História tem versões. Não é história, a gente não pode falar que é o fato. Não. História é um conjunto de versões. Biografia, quase sempre é a mesma coisa. Por isso que ajudaria a gente saber 2 vidas depois, 3 vidas depois, o que foi que a pessoa conseguiu fazer para restaurar aquilo que ficou para trás. Quando vocês voltarem para a China, você não, porque você não quer ir para a China, mas quando você quiser ir para a China, eu recentemente você está mudando, você está vendo, tudo é possível. Os amparadores me disseram que a minha opinião até chuva de canivete é possível. Depois que eles me disseram que a minha opinião é irrelevante nesse caso... falar, né? Falar. A opinião dela é irrelevante. Essa é terrível, né? Mas olha, a hora que você for para a China, possivelmente a gente vai deslindar esse processo com calma, ao pé do fogo. Né? Talvez a gente faça um tertuliário para a gente debater o negócio cara a cara, uma confrontação. Mas olha, apesar de ainda não ter o domínio do EV, mas está bastante motivado e aplicando a técnica no dia a dia,
Também estou fazendo os primeiros rabiscos de um livro, tendo como principal assunto o estado vibracional, que considero uma das ferramentas mais poderosas do ser humano para a sua evolução. Quanto ao livro, estou no caminho certo? Ou devo esperar mais alguns anos para escrevê-lo, considerando a minha falta de prática? Não, começa agora e acaba daqui a uns anos. De tudo que li até hoje, em princípio, não vi nada que se referisse ao EV diretamente, mas somente com referência a efeitos característicos de sua sinalética. Você concorda comigo que são poucos escritos até o momento da humanidade que se refere ao EV? Estou à cata de livros e materiais. Por favor, dê-me algumas dicas. O problema é o seguinte. Para você ver na história o processo do EV, você tem que ver o que é que falam sobre a posição de mãos, passes, transmissão de fluidos, o processo dos eflúvios da consciência. E o problema, qualquer coisa que possa significar força presencial. Então, uma das coisas que tem, mais sérias que tem, é aquela personalidade energética. Comece a estudar tudo que diz respeito a isso, que você vai ouvir uma ou outra coisa, o galo cantar em algum lugar que falou sobre o estado vibracional. Mas agora, o estado vibracional, do jeito que nós falamos, não tem parte nenhuma, não adianta procurar, e tem que seguir do jeito que a gente falou. Não pode usar muletas, é só a sua vontade, porque senão não melhora. Agora, o problema é exclusão das muletas, que tudo isso de energia, de eflúvios, de força presencial que a pessoa usava, de exteriorização, de força, isso tudo ainda usava muita muleta. Ou a pessoa fazia uma prece, ou ela usava uma vela, ou ela acendia alguma coisa, ou ela fazia isso, ou fazia aquilo, fazia um evento com uma solenidade, uma cerimônia, isso tudo é besteira. A pessoa não pode colocar nada fora de si mesma. Tem que pôr a sua vontade para aquilo funcionar, para ela ter confiança no seu pulso. O que deve fazer uma pessoa que filiou-se a uma seita oriental, em cuja ideologia não concorda em absoluto, mas o fez por ter testemunhado, por meio do trabalho com as energias, curas complicadas e melhorias de vida, tanto de outros como de si mesmo. E por isso sentiu-se cosmoeticamente desejoso de contribuir para a melhoria da vida de outras pessoas. O que pôr no lugar, uma vez que não tem a mínima competência e condições materiais para tener-se? Não fazer nada é melhor? Olha, a melhor coisa que você faz é mexer com isso. Se essa turma, você está falando que faz curas complicadas, procure entrar para você fazer também. Tá bom? Ué, vamos assumir. Se você está lá e acha que eles são bons, fique por lá. Mas seja um dos melhores entre eles. Não fica de fora só vendo as coisas e pensando o que vai fazer, não. Arregaça as mangas, vai lá e ajuda, vê o que você faz. Se a turma é boa, eu não quero nem saber quem é. Vamos ajudar, bolas. Estuda assistência. Agora, não fica não. Não fazer nada é melhor sim, para ir para a baratosfera. Cuidado com isso. Sobre as tecnologias e o parapsiquismo, no livro do Souto Maior, Por Trás do Véu de Isis, sobre a dona Lúcia. Ela fala para um pai deixar o telefone do filho ligado, que o mesmo iria ligar do extrafísico. Isso atualmente é comum acontecer? Não é necessário muita energia para isso? Tem muito inspirador humano trabalhando assim? No caso do Eurípides, ele foi inspirador para o senhor? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Energia através de aparelho, isso existe sempre. Existe aí, se você quiser, vem aí na holoteca. Tem um livro que chama Vozes do Além pelo Telefone. O autor chamava-se Oscar Dargonel. O livro foi publicado na época que aconteceram os fatos que o povo falava por telefone para ele e para outras pessoas. Agora, foi antes de eu nascer. Eu sei porque eu vi esses casos fora do corpo. Os negócios é 1926. Está lá o livro, vocês olham lá que vê. Esse livro aí eu posso saber que eu tenho, né, antes de nascer, porque não era meu, é do Oscar, não tem nada a ver comigo. Então, chega lá e vê, Vozes do Além pelo Telefone, 1926. É muito antes desses processos todos que eles mexem hoje, com telefone, com microfone, com televisão, rádio, essa coisa. 1926, foi antes de eu nascer.
Agora, outra coisa, no caso do Eurípides, ele foi um inspirador para o senhor? Não. O Eurípides é meu companheiro da época dos egípcios. Agora, esse foi o motivo que a gente foi rodando, ele ainda mexeu com o espiritismo aqui e eu também mexi com o espiritismo. Isso aí era uma necessidade dentro das nossas coisas. Agora, o que se passa? Foi o Eurípides que me ajudou para mostrar que eu estava fora do corpo. Quando o meu irmão adoeceu, que foi feita uma sessão, e eu saí, e depois eu dei as cartas que mostrei tudo e comprovei que eu estive lá, que vi. E outra coisa, foi ele que fez a tal a paracirurgia no meu irmão, que ele ainda viveu muitos anos depois disso. Agora, ele é também que me ajudou, quando houve o negócio do meu infarto, que eu fui falar com ele, fora do corpo. A gente encontrou e ele me deu as dicas do que diria. Ele é um cara que é assim comigo. É mais ou menos dentro de um nível decente. Agora, eu procurei trabalhar muito com as coisas de sacramento, com ele, enquanto estive no movimento espírita. Com a Corina Novelino, com a irmã dele, com a sobrinha dele, com a turma toda lá. Muita gente da família do Eurípides em Sacramento. Agora, ele é um grande companheiro do processo do passado. Agora, foi também o Eurípides que dirigiu durante uma boa temporada aquela Comunex chamada Ascensão, que tem em cima de Patrocínio, mais ou menos lá perto de Patrocínio, em Minas Gerais, que é perto da minha terra. Entre Uberaba e Monte Carmelo, mais ou menos. Lá tem ainda isso. Ele dirigiu lá. Foi ele também que recebeu a minha mãe quando ela dessomou, e ela começou a trabalhar com ele. Foi aí que eles se encaminharam para depois ela sair da história. Mas como consim, você não conheceu ele? Hein? Como consim, você não conheceu ele? Não. Mas eu conheci o Eurípides fora do corpo. Ele morreu em 1918. Ele morreu com 38 anos. Com a, sabe, aquela braba lá, aquela praga lá. Valdo? Matou muita gente. Valdo Aquibê. O verbete hoje inspirador humano me inspirou a te fazer uma pergunta que é a seguinte: em falando de consim, qual seria, se é que você teve, o maior inspirador, homem ou mulher, nessa existência para você? Olha, eu tive com vários. Alguns impressionantes. Um deles, por exemplo, foi o Pietro Baldi. O homem tinha uma energia que você sentia distância, mas ele era enrolado com o processo da Igreja Católica, com os negócios dele. E tinha muita coisa que as abordagens estavam erradas. Mas ele era fora de série. Então, em matéria de parapsiquismo, esse homem era fora de série, e o pior, ele não entendia nada de parapsiquismo. As coisas que ele escreveu, o melhor livro é o Sistema. Aí escreveu um sobre Noures, que ele não entendeu nada do processo da clarividência viajoura. Agora, do ponto de vista intelectual, uma das maiores personalidades que eu encontrei, que hoje muita gente a considera que foi o maior intelectual que o Brasil já produziu, foi o Pontes de Miranda, o Dr. Pontes. Esse aí foi um dos maiores. Agora, do ponto de vista de assistência, uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci pela inteligência assistencial dela foi o Chico Xavier. Chico, mas eu sei disso, porque foi minha mãe antes, eu conheci uma opção de coisa no passado dele, sei dessa história. Mas ele era bem perturbadinho, tinha uma opção de coisa bem alterada nele. Mas em matéria de assistência, ele fazia tudo que podia, dentro do processo da ajuda que ele podia. Mas ele tinha umas coisas, uns ranços difíceis. Quando uma pessoa era contra o trabalho dele, ele não queria saber mais da pessoa, não voltava atrás, tinha uma opção de coisa assim. Agora, hoje, ele já está melhorando muito. Ele tem frequentado muito a Interlúdio. A turma tem falado isso aí, de vez em quando ele está lá, com as coisas. E tem uma turma de espírita, dos grandes, que a gente conhecia, que está tudo junto com ele atualmente. Então, mas sempre quando ele aparece aqui, tem uma opção de gente com ele. Você tinha inspirações em diversas áreas? Não, ele depende de vários lugares. Agora, por exemplo, mulher. Eu vi certas mulheres também fora de série, que eu trabalhei com elas nessa vida. Tem uma delas chamada doutora Heloísa Fonseca Soares. Era uma professora de odontologia, odontóloga. Essa mulher, em matéria de energia, com as coisas todas. Agora, desde que eu a vi, eu conheci coisa do meu passado e ela também comigo. Eu que não era nada lá, era o menor de tudo, e a pouco eu estava frequentando a casa dela, almoçando com o marido, que era um médico, aquele troço tudo em casa assim.
Porque eu não tinha família, né? Em Uberaba, nessa ocasião, aquela coisa toda, tudo era separado. Então, qualquer coisa o povo queria levar para eu almoçar, para jantar em casa, para fazer isso, para dar um almoço para mim. Então, essa aí, ninguém esperava uma coisa dessa. Ela ficou muito minha amiga. Ela ficou tão amiga que a turma do Instituto sabe. Alguém viu a doutora Luísa lá, você lembra dela? Ela já estava, porque é bem mais velha do que eu. Ela foi ao Instituto para conversar comigo. Ó, anos depois. Essa é uma mulher da gente tirar o chapéu. Agora, a maior mulher que eu encontrei nessa minha vida, do ponto de vista geral, foi a minha mãe. Mas essa eu já sabia que ela era assim. Eu já vi já com o dossiê na mão. Você está entendendo? Eu sabia quem era, a situação toda. É tanto ó, que a minha mãe, ela dessomou em 67. Você está entendendo? 67, portanto, o negócio faz mais de 30 anos, não é isso? E ela já está ressomada, ela passou muito pouco tempo fora. E outra coisa, ela está agora com um trabalho bem organizado, coisa séria no serviço dela. Agora, a gente sabia que ela ia se encaminhar para tudo. A minha mãe era muito assistencial também, e outra coisa, muito intelectual. Uma habilidade manual que era uma loucura, uma das pessoas mais hábeis que eu já vi em matéria de manual. Agora, a minha família está cheia disso, porque é um monte de artista, tudo com habilidade, a turma dos artesãos. Você entendeu? sabe Artesãos, aqueles grandões do passado. No que ela estaria trabalhando agora? Ela está fazendo assistência, mas eu não sei o nível que é não. Ela está na Finlândia. Ela é criança. Eu não sei como é que vai ser. Vamos ver o que é que vai dar. Ela tem relação lá com o negócio do EM que foi para lá. Já não sabe esse povo como é que está. E lá tem uma opção de gente do EM agora. Vamos ver o que vai dar isso. Esse pessoal, aquela colônia pede patrocínio, ela não é da baratosfera, porque eu já tive projeção lá. Não, que é isso. É bem assim. Agora, ó, o problema é que dá no município município de patrocínio. Eu sei porque eu estava lá e saí. Quando eu vi, eu estava no município de patrocínio. Então está bem em cima. E aquilo acompanha. Eu sei como é que é isso. Por lá, dessomou um médico. Agora, Ascensão não é igual a Interlúdio. Interlúdio é um pouco mais evoluída. Porque ela também é mais nova. O médico, ele foi atendido lá. Ele é até espírita. E aí, na minha tenepse, eu me vi lá. Agora, ó, lá influi também muito na cidade de Patos. Tem uma opção de coisa ali assim. Não é muito avançada, é média. É média, mas ela tem uma coisa muito boa, que ela mexe com o processo da intercessão para a pessoa ressomar. Então mexe naquele povo tudo. É um monte de gente de Uberaba que ia para lá. O Centro Espírita Uberabense, aquele povo que a gente atingiu, um monte deles iam para lá. Ele foi assistir. Outra coisa, o Caíba Schutel aparecia e levava lá para o Eurípides. Eu vi isso, ó. Um monte de vezes. Você sabe quem é o Caíba Schutel? Eu não. Aquele de Matão, que dirigiu Clarim, aquela coisa toda, a Revista Internacional do Espiritismo. O Caíba Schutel é meu amigo também. É um homem firme. Esse é machão. Mesmo com Ciex, é um dos maiores machões que eu já vi, o Caíba Schutel. Ele chegava e falava a verdade toda. Agora, o melhor da história, ele às vezes incorporava numa moça, toda débil, mas médium. Daí a pouco começava a falar, parecia que era um poltergeist. No entanto, o que o homem falava era brilhante. Todo mundo ficava besta com ela. Aí todo mundo olhava com outros olhos para a menina, daquele dia em diante. Ele incorporava, fazia psicofonia só para dar força para a garota. Eu vi isso mais de uma vez. Agora, eu sabia por causa do jeito dele. Ele usava certas expressões para mostrar a personalidade. Agora, você lembra da Dona Maria Modesto Cravo? O Caíba falava muito através dela. Naquelas sessões que tinha de sessão assim, que vinha 300 pessoas, 400, 200, tinha um monte disso no Centro Espírita Uberabense. Val, sim? Aqui, me dá um exemplo dessa inteligência assistencial do Chico Xavier. Como é que eu não estou ouvindo? Dá um exemplo dessa assistência, dessa inteligência assistencial do Chico Xavier. O Chico é o seguinte, ele era preocupadíssimo em tudo, do jeito que eu também vi isso, e o meu pai também era assim, devido à doença dele. O Chico foi por causa da doença, e meu pai também. Eu vi aquilo. Então é o seguinte, qualquer coisa que ele ia fazer, eu falei assim, mas isso vai ajudar quem? Isso vai favorecer quem? Não era para ele, ele queria que favorecesse outro. Agora, esse é que foi o maior exemplo que ele podia dar para o povo. Agora, ele traduzia isso através da política dele, que era muito político, muito inteligente.
Então ele acertava aquela coisa, fazia de acordo com o que o povo entendesse. Você está entendendo? Mas sempre a preocupação dele era sempre essa. Por isso ele errava muito pouco. Ele não forçava tanto a barra, com toda a perturbação dele, porque ele tinha perturbação muito séria. Em matéria do processo o medo, as coisas todas, que aquilo já vinha de vidas anteriores, muito sério. Ele tinha medo de morrer, você pensa bem, uma loucura isso, a tanatofobia com ele era um fato. E as bobagens místicas que ele fazia, porque ele usava a opção de técnica de santo da igreja. Ele leu aquilo, então achava que aquilo às vezes poderia ajudar. Então entrava no processo da igreja. Uma delas era esse negócio, deixava lá a imagem do J. Cristo e sempre mandava uns beijos para o J. Cristo. Antes de sair, na hora de chegar. E outra coisa também, para ficar tranquilo, quando ele fechava uma porta, ele fazia um selamento periférico, fazia assim, com energia. Agora, na hora de sair, ele fazia a mesma coisa. Então era o selamento periférico que ele achava, que aquilo era importante para ele. Ele não tinha muita confiança nas coisas, sabe, nesse sentido assim. Eu falei assim, calma, que eu estou sentindo aquelas energias, eu estou vendo, há um círculo aqui ó, de resistência, de defesa muito grande, fica firme, não tem nada. Mas aí ele começava a ver, o dia que os aviões da Esquadrilha da Fumaça estavam lá e foram rodando muito baixo, que eu fui ver, né, se tinha avião que estava caindo, que a gente ficava pertinho do aeroporto, na barulhada, a hora que eu abri, apareceu uma cobra assim ao pé do meu pé. Eu falei assim, eu não posso falar, tem que dar um jeito disso aqui, porque se o Chico ver, eu estou perdido. Tem que esconder, porque eu morria de medo dessas coisas, você está entendendo? Então a gente deu um jeito. Tinha um senhor lá, que era o Inácio, que cuidava dos bichos que apareciam, tudo quanto era bicho. Uma bruxa, vocês sabem, essa borboleta esquisita, tipo vespa, grandona, cobra, escorpião, tudo. Eu falei assim, ó, leva e não pode matar, dá um jeito, vê o que você faz. Então ele já tinha lá os negócios de pegar, do jeito que nós temos aqui em casa também, aquele negócio de pegar, que parece de pegar fruta, mas é de pegar bicho. Um dia desse apareceu um porco-espinho, eles pegaram pelo pega-bicho, você viu, né? Professor Valdo, sim. Aqui, ó, sim. A gente sabe que a produção científica hoje no mundo é uma coisa absurda. A ciência convencional publica mais de 2 milhões de artigos. Tá? E aí, você falou outro dia que para a gente se libertar dessa dimensão, a gente tem que conhecer tudo que existe nessa dimensão. Como é que fica isso? A ciência é fácil de conhecer. Começa a estudar elétrico, você viu o resto, tudo. Tudo é baseado no elétrico. Eletronáutica, como eu chamo. Isso é fácil. Pelo seguinte, tudo é repetição. E outra coisa, tudo é besteira. Aquilo que eu falo, os caras vão estudar o pentelho dos bichinhos do Mar Morto que está desaparecendo. Aquilo eles dão uma importância enorme. Tudo é bobagem. Tem muita besteira. Na ciência você tem que selecionar o que é que você deve estudar. Não você perde tempo. Olha o essencial. Senão não vai. E outra coisa, pega quem te informa certo. Olha as fontes, os papas da história. Quem é que são os bons? Isso aqui é o ideal. Eu, por exemplo, tem gente aí que paga para mim a revista Nature, que é uma das maiores de ciência. Eu só vejo o que me interessa. De vez em quando é que eu fico sabendo o que publicou, uma coisa, detalhe, só de coisinha pequena que eu passei por cima, eu volto atrás nas coleções que nós temos para ver o que é. Quase todo dia sai alguma coisa. A Nature é das melhores que tem. Tem demais, né? Por quê? Publicar ou perecer. Essa que é a orientação deles, é um negócio errado. Esse negócio da ciência está tudo errado. Não é por aí. Então, por exemplo, os caras juntam tudo. O cara fez um trabalho aqui e junta com mais 4. Então aparece com 5 lá, que são os autores, para falar que ele fez alguma coisa. O outro vai fazer e fica a mesma coisa. Daí a pouco fica lá. Junta tudo, aquele monte de gente. Às vezes é um só que fez. Mas é preciso ser. É um tal de rasgar seda. Nós chamamos isso de PhDeus. É o PhD. PhD, entende? PhDeus. PhDeus, PhDivas. É o que existe por aí.
Valdo. Mas olha, vale a pena estudar, tem muita coisa da ciência convencional. Se você souber selecionar, vale a pena. Valdo, a própria conscienciologia ela serve como um roteiro para se estudar a ciência. E quando você está estudando conscienciologia, dependendo da sua área de interesse, você acaba cobrindo as áreas de ciência convencional que tem relação e tem importância. Por exemplo, eu estou falando um aqui da ciência convencional, o Dr. Rin Sakurai, foi um dos caras que mais me inspiraram nisso aí, inspirador humano. É da ciência convencional. Eu falei nele aqui hoje. Rin Sakurai, um japonês. Ele nunca chegou a vir ao Brasil. Ele queria visitar meu consultório, ver minhas coisas todas, mas não deu. Ele morreu cedo. Valdo. Sim. Quando que você começou a encontrar o Sakurai fora do corpo? Aonde que é? É aqui? É o Ivo. Tá. Quando eu comecei? Olha, foi algum tempo depois que ele dessomou. Mas veja, teve um negócio comigo. A hora que eu vi que ele dessomou, que eles me informaram, eu logo resolvi fechar o consultório, porque não tinha mais o material que eu teria confiança de vir de lá, porque aquilo ficou na mão da enfermeira principal do trabalho, da equipe dele. Eu não queria isso. Eu gostava muito das coisas com ele. Quando eu ia ao Japão, meu contato era direto com ele. Então, logo em seguida, eu fechei o consultório. Você está entendendo? E com isso, eu não tive contato com ele. Passaram alguns anos, eu vi que ele apareceu. Um dia eu estava falando assim, publicamente, numa palestra, quando eu vi que ele apareceu. Agora, depois com a OIC, um dia ele apareceu, eu pedi para ele para nos ajudar. Foi aí que depois apareceu o Nário. O Sakurai, que era um ex-japonês, apareceu antes do Nário aparecer nas nossas coisas. Veja só, foi o Sakurai que trouxe. Eu falei isso para o Nário. Por isso ele sente a presença do Sakurai. Agora, era um grande médico, uma grande personalidade, o Sakurai. Todo mundo respeitava demais, todo mundo gostava dele demais. Extrafisicamente, ele trabalha com alguma espécie de paracosmetria, alguma coisa desse tipo? Não, ele mexe mais, hoje ele está mexendo mais, eu vi já algumas vezes, junto com o Hayek, e ele está mexendo com a ectoplasmia. Isso aqui é o que eu vi, que estava alguma coisa que eu estava interessado na mexendo. E isso está mais ou menos de acordo, está bem conveniente dentro da situação, dos problemas dele. O que ele mexia parecia ectoplasma. A substância que a gente colocava na pessoa, inclusive eu coloquei em mim, então, parecia ectoplasma. Então o negócio, outra coisa, aquilo era de base mesmo, natural, orgânico, alguma coisa que a gente não sabe o que. Sim. Professor, dentro dos 16 que ressomaram lá, houve algum desses aí que foram inspirador humano para o senhor? Tem algum relato? Desses 16? Você está falando antes? Dos chineses, isso. Não, aquilo ali tem alguns que eu conheci antes de ressomar. Eu tive contato com ele, foi antes. Eles estavam muito ocupados com as coisas deles para poder preparar essa vida na China. Mas houve assim algum que foi inspirador, humano, que conviveu com o senhor alguma vez? Não, tem alguns desses, mas muito sério, assim, específico, não. Mas ali tem mulher, que eu tive contato, tem uma opção de coisa nisso aí. Agora, é gente de uma equipe maior. Nós somos um departamento, um setor pequeno, você está entendendo como é que é? Mas agora, na China, aquilo é importante. Eu quero dizer uma coisa para você. Nesses 214 anos, uma das coisas que eu vi mais foi a China. Professor Valdo. Você está entendendo? Fora do corpo. Professor Valdo, aqui D, aqui em cima, ó. D. Aqui, ó, D. Ah, sei. É que eu vi tudo. Falando na China, né, continuando, o senhor falou que o Quilin dessomou e ficou um jovem trabalhando, né? Onde é que está o Quilin agora? O que ele está fazendo? Eu não sei. Ele já era difícil de ver intrafisicamente, ainda mais aqui extrafísico, piorou mais. E pensando assim em hipóteses, o que ele poderia estar fazendo agora, assim, dessomado, deixando lugar... Para mim, ele está articulado naquilo que a gente chama do Colégio Invisível dos Serenões de lá, do Oriente. E olha, tem muita coisa para mexer lá. A Índia já está com 1 milhão de habitantes. Esse povo tem que estar mexendo, eles estão trabalhando com isso, não é fácil. Se juntar a Índia com a China, já dá 1/3 da população do planeta.
Esse povo está tudo enrolado, tem muito serviço para ser feito. E outra coisa, não é país, por exemplo, igual à África. São países que já estão influindo de tudo quanto é lado. Então, é muito serviço que eles têm. Professor Valdo. Não queira ser uma pulga no corpo desse ser enorme. Professor Valdo, como é que se faz para medir o grau de influência, de inspiração que você é para os outros? Positivo ou negativo? O resultado que você tem. Não, mas essa inspiração é uma percepção que o outro tem de mim, né? Meu chapa, não é isso. A situação é melhor. O cara vem e pede para você, Valdo, eu estou aqui com esse imóvel que a gente está tentando vender faz 6 anos. A gente vai pôr na sua TENEPS. Eu sei que é um negócio muito crosta a crosta, terra a terra. Mas tem jeito de pôr, pessoal. A gente põe, vamos ver o que dá. Passa 15 dias, a pessoa vem, eles venderam. Você ajudou alguma coisa. Com os amparadores, houve alguma coisa, está na cara. Agora, depois disso, vem 1, 2, 3 pessoas pedir a mesma coisa, você vai atender. O que você vai fazer? Deu tanta alegria, tanta coisa, abriu tanto caminho do povo que a gente não sabe o que é. Vamos assistir, assistência. Você já está sabendo mais ou menos o que você está fazendo? Ou não? É lógico que está. Você entende? Você pratica TENEPS. Daí a pouco, de vez em quando, você começa a ter um enxurri de pedido para a sua TENEPS. Tem alguma coisa. À toa não é. Mas, por exemplo, no meu caso, eu estudei, fiz engenharia e tal, me formei. E eu tenho sobrinhos, né, que veem isso aí como um exemplo. Até que ponto a gente sabe... até que ponto a gente atinge os sobrinhos, os irmãos, os tios, os primos? Você atinge todo mundo, até o vizinho e até a área de prostituição. Você atinge todo mundo. A sua energia pode ir longe, e isso aí o olho pensando, aquilo vai irradiando. Tem um monte de coisa. Agora, tudo depende do seu testemunho, daquilo que você faz. Isso você tem que estudar e ver. Procure acertar tudo que você faça. Procure ajudar os outros. Pense no outro. Que você vai acertar mais, tudo vai melhorar para você. E os resultados vão ser mais compensadores, mais satisfatórios para você. Vai te dar mais satisfação. É a gratificação. A maior gratificação que tem, ela é silenciosa. É quando você vê que alguma coisa resultou, o seu esforço valeu. Agora, isso é assistência. Esse é o caminho. Agora aqui, gente, tem mais uns que eu vou falar, senão eu não vou ter tempo aqui por causa do horário. Qual o caminho para o entendimento e identificação dos autoassédios com profilaxia sem ficar autoassediada e terassediada? Qual a técnica empregada pelo senhor ao pesquisar e escrever sobre assuntos réus? Eu quero ajudar todo mundo. Então, tudo que eu penso, eu vejo. O que é que eu posso pensar nisso, ou escrever sobre isso, ou falar sobre isso, que pode ajudar? A gente tem que falar do mal para combater o mal. Como é que você vai combater o mal sem assumir a abordagem ao mal? Você tem que assumir. Agora, o problema então é o seguinte, qual é a sua intenção nisso? A intenção é que manda. Olha bem, a qualificação da sua intenção. Agora, como usar a cosmoética destrutiva como inspirador humano? Aonde buscar mais informação sobre esse tema? Olha, a cosmoética destrutiva é só você pensar por que ela é destrutiva. Você vai ajudar alguém, mas ali o negócio está muito perturbado. Então o que tem? Tem que começar tudo na estaca zero, derrubar tudo que tem para recomeçar tudo de novo. Esse recomeço é a reciclagem. Esse tipo de assistência é destrutivo. Você tem que destruir aquilo que tem para construir uma coisa no lugar. Então, por exemplo, você pega o campo de concentração da guerra e faz ali um jardim da infância. Aqueles caras que eles mataram no campo de concentração começam a nascer e vão ser tratados no jardim da infância, para ver se melhora, para deixar as brigas. Que às vezes aquele que foi morto pode aparecer danado da vida, a gente nunca sabe. Então, é uma saída. Isso é que é a cosmoética destrutiva. Às vezes não tem jeito. Para melhorar, a maior prova disso é a cosmoética destrutiva da evolução. É a que se dá na série X. Tem pessoa que só melhora com outro corpo. Tem que destruir o corpo que ela tem
ter outra vida para ela começar a melhorar, porque nessa não deu. Vocês aí nunca encontraram uma pessoa que você já desistiu, jogou a toalha, porque essa aí, nessa vida, não vai dar mais nada? Tem gente assim ou não tem? Se vocês acham que não tem, é fácil. Visite um presídio desse de segurança máxima e converse com quem está lá dentro. É uma saída, né? Professor Valdo, só um gancho aí em relação a essa questão da cosmoética destrutiva, mas aí qual é o limite disso quando a gente pensa no estupro evolutivo, por exemplo? É você que vai saber o limite. Uma pessoa que está mexendo com isso, que tem competência, ela sabe o que é destrutivo, o que não é, o que é estupro, o que não é, o que a pessoa deve avançar hoje ou não, qual a palavra, com quem, que modo, aonde, o local, a testemunha, a hora certa, a pessoa certa, a palavra certa, é a pessoa que tem que estudar isso. Quanto mais estudar, melhor, né? Falava em Uberaba que a direção da Comunex Ascensão era dividida pelo Eurípides e por uma consciência hindu. E observamos a grande influência da Índia em Uberaba através do gado zebu. Poderia comentar isso? Não. O problema é que lá estiveram alguns hindus antes do processo. Quando o nosso amigo pegou, ele é que ficou orientando. Mas lá sempre teve gente oriental. E sempre existiu. Você conhece algo sobre medo de passar pela segunda morte? Similarmente, acha que um serenão de primeira viagem tem medo da terceira morte? Não, isso é besteira, né? Está arranjando. Essa aqui está vendo chifre em cabeça de cavalo. Isso aí não dá. Ela está pensando no quilim, né? O quilim tinha chifre, não é isso? Tira aqui a sua preocupação daí e coloca na primeira morte, que você já vai ter muita coisa para estudar. A Consciex Veneranda é um dos 16 que foram para a China? Não tem nada a ver com isso. É outra coisa, bem diferente. Não tem nada a ver com o processo espírita lá, o povo, não. Bem diferente o negócio. Gente, o espiritismo está aí. Eu trabalhei lá quantos anos com essa coisa toda. Tentei passar a TENEFS, tentei passar a INVEX, passar o processo do estado vibracional, essa coisa toda. Não consegui nada. Que é isso? Você agora vai pensar nesse povo? Isso tudo aí é uma... Outra coisa, o espiritismo virou o quê? Uma seita cristã. Nada mais, mais uma das mais recentes, seita cristã. Essa é a verdade pura. Professor Valdo? Sim. Atrás, no B? Qual a letra? D. Aqui atrás. Tudo bem? Eu sou profissional da área de internet e marketing e eu percebo que há muito conhecimento, há muitas pessoas em busca do conhecimento. Então eu me boto na seguinte questão, que deve existir uma forma inteligente de assistência em massa através do método de abordagem ideal, um método de gestão dessa informação e um método de segmentação dessa informação toda por público-alvo ou por interesses, porque as pessoas já estão mais ou menos nos grupos definidos, né? Então o caminho é mais ou menos por aí ou está mais ou menos por aí. Agora seria bom ele ver os dois gêmeos, né? Está na mesma linha, né? Eles não estão aí agora, não, né? Eles estão viajando, né? Você vai ficar aqui uns dias? Eu fico até quarta-feira e volto nos feriados aí. Eu acho que eles não estarão aí. Seria bom você conversar, que tem aqui uma turma que trabalha com isso, mas tem dois aí que mexem muito com esse processo. É dia e noite. Vale a pena você pensar. Então a internet... Aqui, mas agora deixa eu te falar. Nós aqui também pensamos nisso. Eu quero usar 4 mídias, eu estou usando 2. Eu uso essa que eu estou falando aqui com você. E ao mesmo tempo, essa outra aqui, eu estou falando com o teletertuliano, que é online. Agora, nós estamos aí, tem um amigo nosso que está querendo montar uma rádio. A gente vai passar isso aqui como um programa de rádio 2 horas. E se aparecer algum programa que o povo queira, algum programa nosso também de 2 horas para televisão, nós vamos passar. Aí ficam as 4 mídias. Isso aí é que é a situação. Agora, com isso, eu não acho que eu estou doutor no assunto em matéria de comunicação, não. Agora, eu uso aquilo da minha experiência dessas dezenas de anos que eu estou mexendo com isso. Algum resultado está dando que tem aumentado, de qualquer maneira, a frequência. Hoje eu não sei quantas pessoas assinaram o livro aí, hein? Que hoje
hoje é um dia atípico. Isso aí deve ser por causa do processo dos cursos, não é isso? Assinaram. Quantos são? 208 pessoas. 208, mas tem 260 pessoas aqui. Ah, é? Quer dizer que a assinatura tua não dá para assinar tudo, né? Não assina tem 260, tudo. É porque eu vi que encheu aí. Quando enche aqui, já começa a chegar mais de 250. Sim. Mesmo quando está falho aqui, eu já vi isso aí, eu já estou com experiência. É tanto que de vez em quando a gente muda por causa disso, né? Agora, ó, eu acho que eu posso passar para você que está no seu horário, em cima do lance, tá certo? Obrigada. Queremos lembrar as pessoas, antes de saírem, por favor, não esquecer objetos pessoais, as garrafas, os papéis também, hoje que tem a maçã da Consis, por favor, não deixar aqui restos no tertuliário. As pontuações da tertúlia de hoje foram 25 votos online, 17 perguntas respondidas online, 18 perguntas presenciais, 208 assinaturas no livro de presença e 22 praticantes da técnica do Invexis. Vamos ter 6 recados: William, Reaprendência, Felipe Colpo, Marcelo Pascolini, as Invexis, Eduardo Martins, Amigos da Enciclopédia, Solange, Ayeki, Mercy Rossi, Colégio Invisível da Cosmeticologia e Cícero Curso de Retrocognições da Apex. Então vamos à leitura dos verbetes para votação. Está baixo também? Então vamos à leitura dos verbetes. Campo de coexistência. Acho que esse microfone está melhor. Campo de coexistência. Categoria de consciência. Coerção social. Conhecimento conscienciológico. Cultura conscienciológica. Fonte cognitiva. Omnileitura. Tema homeostático. Tema neutro. E tema nosográfico. Gente, gostaríamos de lembrá-los, né, que nós temos a qualificação docente agora no final de semana, iniciando na sexta-feira às 3 horas da tarde, vai até domingo às 5 da tarde. Muitas pessoas nos procuraram com interesse para participação ainda e nós temos apenas 4 vagas. Então vale a pena o quanto antes correrem ali até a recepção do CIEC e fazerem as suas inscrições. Obrigado. Pessoal, atenção para a novidade. O que vocês acham de encontrar num único lugar na internet vídeos sobre Conscienciologia, além da tertúlia, é claro, artigos, material para download, que mais? Notícias, enfim, um mundo de informação acessível a você. Inclusive você que fez artigos lá para Gestações Conscienciais, lá em 1900 e antigamente, lembram daqueles artigos? Pois é, está no novo site da Asinvex. Você pode acessar www.asinvexes.org e acessar os artigos que você escreveu e que nós já colocamos à disposição para download, para leitura. Confira www.asinvex.org. Bom, pessoal, a gente tem uma grande novidade também, que é o programa Amigos da Enciclopédia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa novo que saiu aí. Já tem 4 anos de existência, mas a gente queria falar para vocês rapidinho sobre o programa. Tá? É um programa de suporte, quem não conhece, quem está novo aqui em Foz do Iguaçu, é um programa que dá todo o suporte financeiro, material, estrutural para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. E nós liberamos uma informação, uma novidade, na verdade, aí, que foi o fato de nós termos terminado o ano de 2008 com um saldo positivo. Eu sei que está todo mundo conversando aí, não estão ouvindo direito, mas a gente queria registrar isso publicamente. Tá? Nós fechamos o ano de 2008 positivo. Não precisamos de nenhum suporte financeiro das ICs
Então, a gente quer manter isso para 2009. E para a gente conseguir manter isso, a gente precisa do suporte, do apoio de todos aqueles que puderem ser amigos da enciclopédia. Tá? Para isso, basta a pessoa se dirigir à recepção do CAEC, fazer a sua inscrição. A gente aceita 3 cartões, que é o Visa, o Master e o Amex. São R$60 por mês. E a coisa está aberta para todos que puderem ajudar. Tá bom? Eu vou estar agora lá no discernimento. Quem está fazendo o balanço pode conversar comigo lá. Obrigado. Gente, é um convite, tá? Por favor, quem quiser amanhã tomar um café, um suco, um refrigerante na IEC, entre 9 ao meio-dia. Boca livre, viu? Amanhã de novo. Tem alguns lotes ainda disponíveis e nós vamos explicar com mais detalhes sobre o projeto do Centro Cultural Holoteca, doado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Amanhã, de 9 ao meio-dia, quem quiser, tem lá um brunch, tá? Um café com sucos para vocês ouvirem lá o que a gente tem a dizer. Quem quiser comprar algum lote, tá ainda com 20 lotes disponíveis. Tá bom? Obrigado. Um convite a todos. A 10ª imersão na cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia. Vai acontecer no campus Saquarema, de 1º a 3 de maio. As chamadas de trabalho já estão abertas e vocês podem enviar os trabalhos até 24 de março para protocolo@unicim.org. O tema deste encontro será a paz, a paradireitologia e a cosmoeticologia. Estão todos convidados a participar. Boa tarde a todos. Então, sobre este evento em Saquarema, as inscrições se encontram abertas e o valor para quem se inscrever até dia 1º de março é R$ 390, até o dia 31 de março, R$ 400 e após esta data, R$ 420. Pode também ser parcelado em até 3 vezes, incluindo hospedagem, café da manhã, coffee break, almoço, jantar e material de limpeza. As inscrições podem ser feitas através do Banco Real, agência 0937, conta 1009232, CNPJ 30120 059/00184, conta do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Mesmo aqueles que não tiverem interesse em apresentar trabalhos, mas que queiram participar do encontro, serão bem-vindos. Grata a todos. Boa tarde. Eu gostaria de passar algumas informações sobre o curso Retrocognições, que vai estar ocorrendo amanhã à tarde, e quem vai ministrar é o professor Wagner Alegretti. Então, o professor Wagner, ele é pesquisador desse tema há muito tempo, já publicou um livro sobre o assunto, e amanhã no curso ele vai estar abordando técnicas para melhorar as retrocognições, vai estar falando sobre o processo, benefício das retrocognições e também em relação com a memória e com a possibilidade de acesso a curso intermissivo, mais informações sobre o curso intermissivo. Então, o curso ele é bastante rico, o professor Wagner, como já falei, tem bastante experiência sobre o assunto, e será então amanhã à tarde, a partir das 15h30, e vai até a noite o curso vai ser realizado. As inscrições são R$ 90 e podem ser feitas na recepção do CAEC. Então fica aí o convite e uma grande oportunidade para todos estarem participando desse evento, desse curso Retrocognições. O verbete para amanhã é fonte cognitiva, que ganhou com 19 votos. Uma boa tarde a todos, até amanhã e obrigada.